Estamos aqui para mais um episódio do Além do Tatame. Eu sou o Kleber Buiú, estou aqui com o meu parceiro Bruno Martins. Fala, pessoal. Estamos com uma convidada aqui que, na atualidade, é uma das maiores representantes aí do jiu-jitsu feminino, empreendedora, black belt, mãe, psicóloga. Meu irmão, tem muita coisa aqui para ensinar para quem quer aprender jiu-jitsu, para quem tem aquele receio de praticar o jiu-jitsu. Então, alô, mulherada, fiquem atentos aí que estamos aqui. É o programa para você que tem aquele preconceito, aquele receio de o jiu-jitsu não é para mim. Nica, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente e disponibilizar um pouco um espaço na sua agenda para compartilhar um pouco desse conhecimento aqui com a gente, da visão da mulher dentro do tatame. Muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui, que bom que deu certo. Sim. E é isso. Oi para todo mundo em casa aí. Nicele ou Nica, como você Nica, nem sei quem é Nicele, cara. Então tá bom. Nem sei quem é essa garota. Então tá bom, beleza. Peguei no LinkedIn isso aí. Deus. Então, galera, isso no jiu-jitsu é uma das partes que te deixa em casa, né? Você você ganha, às vezes, um nome que você se sente bem, aquele apelido carinhoso, nada de bullying, né, que te deixe mal. São coisas que te deixam bem. Então, por exemplo, eu tenho... eu sou conhecido como Buiú, não Kleber, no jiu-jitsu. Então, são essas coisas boas que o jiu-jitsu acaba trazendo pra gente, né? Além das amizades, além dessa questão, né, de você se sentir bem em qualquer lugar que você chegue, né? Então a Nica vai contar um pouco aqui da sua história pra gente começar. Eu queria saber como é que foi, quem era a Nica antes do jiu-jitsu, o que te levou a fazer o jiu-jitsu? Aquela que bom que não tinha Instagram antes do jiu-jitsu. A Nica era uma menina que sempre gostou de luta, sempre piazão na rua. Então, assim, eu já tinha um perfil muito voltado para praticar a luta, né? De antigamente, porque hoje eu digo que o perfil feminino, qualquer perfil feminino se enquadra a estar dentro do tatame. Mas eu já era uma apaixonada, eu era viciada em assistir Pride. Então, assim, eu gostava muito da arte marcial. E tentei treinar jiu-jitsu a primeira vez com 18 anos, mas legal. Foi uma tentativa frustrada. Digamos que eu não tive uma conexão com o tatame, com o ambiente. Isso fez eu acabar parando de treinar. E aí, 10 anos depois, eu voltei, porque continuei apaixonada pela luta, pelo mundo da luta, era uma coisa que sempre me atraiu. E com 28 anos, eu dei realmente início à prática do jiu-jitsu. E cá estou. Com 42, agora vou fazer 42. Pô, então você começou já adulta, né? Já quase master, né? Eu fui eu lutei o segundo Mundial Master. Pô, que maneiro. Aham. Mas então essa paixão de luta já vinha na infância? Já, eu ia pra escola, tinha a turma das meninas dando estrelinha e os meninos brincando de lutinha. Eu tava lá. Qual era a influência que te levava pra... Sobrevivência, periferia. Então, todo mundo acha, é muito louco isso, né? Mas a comunidade do jiu-jitsu que me conheceu nos últimos 3, 4 anos, me identifica como uma pessoa bem-sucedida e que talvez tenha vindo de um berço de ouro, enfim. Já escutei várias teorias sobre a minha vida, mas na verdade eu sou uma menina da periferia que vendeu pastel da feira com 14 anos de idade e que foi galgando e construindo as suas próprias... E aí eu era muito maloqueira. Muito maloqueira. Então, eu brigava muito na rua, eu era muito agressiva. Menina moleca, digamos assim. Era. O jiu-jitsu também trouxe essa... Tá trazendo ainda, porque eu ainda sou uma pessoa que tenho que constantemente trabalhar esse meu ímpeto, esse controle, sabe? emocional. Sou muito questionadora, desde sempre. Essa coisa de nada foi dado pra mim, então eu sempre questionei tudo muito, né, sabe?
Sempre, por que estão indo por esse caminho? Por que estão indo pelo aquele? Nunca fui a pessoa que, então vamos. Sim. Por quê? Reativa, Por que digamos o assim. fulano ocupa esse lugar na vida da pessoa, sabe? Por que essa liderança? O que ela faz? Então, eu sempre fui essa pessoa. Meio polêmica, mas não, sempre me fez muito, me colocou em bons lugares isso, e me tirou de lugares ruins. Então, é o que eu ensino para minha filha hoje. Minha filha tem 17 anos e o senso crítico dela é imenso e é importante ter. Desafiador para mim como mãe, mas para o mundo eu sei que é excelente, porque fez esse trabalho comigo, né? Sim. Me desenvolveu de uma forma que eu estou colhendo os bons frutos agora. Porque, na verdade, isso só afasta os inseguros, né? Que é seguro, ele vai responder de boa. É isso aí. Assim. Eu tinha uma rebeldia, meio que eu não entendia, porque as pessoas tinham a vida que tinham e a minha vida já era mais difícil. Então, eu era bem arredia, sabe? Sim. E aí, eu sempre falo, né? O amor cura tudo. Então, daí, quando eu engravidei da minha filha... Quando eu entrei no tatame, conheci, me conectei com pessoas que estão conectadas comigo até hoje, eu fui mudando, assim. Não mudando a minha essência, porque a minha essência é lutadora, é da guerra. Mas eu fui mudando aonde eu colocava essa energia, né? Sim. Que antes, daí, de repente, era na torcida organizada, era na rua, Mas você contou torcida organizada? Eu era da Império. Eu nunca falei isso em podcast. Eu era da Império da Coxa. Realmente... Então, gostava mesmo. Eu era muito solitária, né? Eu cresci muito sozinha de família. Então... olha como o jiu-jitsu é incrível nisso. Grupo social ali. Porque se eu tivesse, naquele momento, jovem, me identificado, se eu tivesse o que hoje a gente oferece para os nossos alunos, os nossos meninos do projeto, eu não teria me envolvido em tanta confusão na vida, na adolescência e na vida, no início da vida adulta, né? Sim. Porque você está procurando desesperadamente fazer parte de um grupo, pertencer. E aí, às vezes, você acaba pertencendo a qualquer coisa, sem muita seleção. Desculpa te interromper, antes que isso não está nem... Você tiraria essa parte? O que você poderia tirar do seu passado? Nada, né? Isso aí. Porque isso aí me desmonta por inteiro, né? Talvez eu sou a pessoa que sou, talvez não. Possivelmente. Por todo o caminho que eu corri, né? É que eu vejo... No geral, a gente sempre volta, né, com aquela imagem, eu não fiz, mas exatamente é o retrato do que você é hoje. Tornou a gente, né? Então, talvez eu sou mais humana porque eu tive que aprender a humanidade da forma mais difícil, né? Mais dura. E às vezes é difícil você passar essa visão pro filho, né? Por mais que é difícil ele porque fica meio contraditório, né? Que é aquela situação, santo de casa não faz milagre. E é muito diferente, né? Eu sempre falo pra minha filha, a Maria, ela tem uma vida muito privilegiada. E aí, ontem eu brinquei com ela no elevador, porque ela cara, minha filha é muito inteligente. Eu sou suspeita, assim, ela passou, aquela que eu vou falar, né? Pode falar, fica à vontade. Ela fez um vestibular teste agora, esse semestre, ela passou em primeira na PUC, em administração. Deixou uma mãe orgulhosa. Mas eu falo, mas tem coisas que a Maria ainda não passou. Sim. Que eu aprendi com 17 anos, eu já era malaca nisso. Mas também que bom que ela não passou. Talvez eu consiga ensinar ela de uma forma mais amorosa, né? Esse processo. Ou talvez não. Várias vezes acontece uma coisa ou outra com ela. O Rodrigo é muito bom nisso. Ele sempre olha pra mim e fala, cara, mas você não pode se meter. Ela tem que viver isso. Ela tem que quebrar a cara nisso. Ela tem que, né? Porque talvez... Que a gente não quer que sinta dor, né? Eu não fui protegida. Daí a gente sempre quer sobrar no que faltou pra gente. Isso é perigoso. Porque ela também tem que passar pelos desafios dela, né? Sim. Então, dar tudo pra ela de mão beijada também não é uma educação maneira. Sim. Exatamente, é não interromper o processo. Faz parte do processo. Óbvio, se você puder, se ela entender na ideia, se ela entender na ideia, né? Mas, exatamente, não pode interromper o processo. A gente vê muito isso de pais, né, mãe, famílias que levam o filho pequeno ali, o filho às vezes está tomando um sufoco ali, aí o pai tá assim, eu falo, calma. Esse pai que fala fora do tatame mas é isso, né, querer, a super proteção acaba estragando esse momento que a criança precisa frustrar, precisa desenvolver. Lidar com esse processo ali. E
O que você começou primeiro? Você começou a psicologia ou jiu-jitsu primeiro? Então, Da eu onde surgiu essa levei paixão 10 ainda? anos para me formar em psicologia, porque eu não tinha dinheiro para fazer psicologia, e meu sonho era fazer psicologia. Então, eu comecei com jornalismo, porque era a faculdade mais em conta que tinha, e aí eu queria estudar. Sim. E aí eu fui pro jornalismo, do jornalismo eu fui para pedagogia, Pô, que maneiro. e daí da pedagogia eu fui para psicologia. Então eu fiquei na Universidade Tuiuti do Paraná, me ama, porque eu fiquei 10 anos lá, né? E aí eu me formei em psicologia. Quando eu me formei em psicologia, foi um ano muito especial para mim, 2013, porque eu me formei em psicologia e eu ganhei o meu primeiro Mundial Master na faixa azul. Então eu me formei em julho e ganhei o Mundial em outubro. Um ano mágico. Foi um ano Pô. muito sinistro. Foi um divisor d'águas, porque daí Aham. assim, eu peguei o diploma, então foi a primeira vez na minha vida que eu terminei alguma coisa. Sim. Porque como eu vim nesse processo muito louco da minha até a minha vida adulta. Até você se achar, basicamente. Né? É, e sem saber, eu morei em 1000 casas, em 1000 cidades, então assim, até eu realmente concluir algo de fato, foi muito árduo. E aí em 2013 aconteceu muita coisa ao mesmo tempo, assim, sabe? A maré virou mesmo. Mas eu sempre falo que tudo mudou em 2007, né? Que quando a Maria nasceu. Então, assim, depois da Maria, eu acho que eu fiquei muito mais engajada a ter que mudar as coisas, sabe? Ficou mais no eixo, digamos. É. Não é mais só você, né? O filho... É que a gente sempre reproduz o que a gente vê no nosso cotidiano, no nosso social, e principalmente as pessoas à nossa volta, né? E aí eu queria ser uma referência para ela, né? E como que eu vou ser uma referência se eu não faço o que eu falo? Aham. E aí eu tive que ajustar meu comportamento na marra. E do seu início no jiu-jitsu, assim, qual foi a sua maior dificuldade, seja né, dessa parte de você buscar uma escola onde você se adaptasse? Eu acho que você falou até que você teve uma experiência, não se adaptou com o ambiente. Qual foi a sua maior dificuldade, assim, seja em aprendizado, seja... Qual foi o seu... O que você viu que você poderia ter escolhido, ter escolhido no seu início, assim, de jiu-jitsu? Eu acho que em 2000... Que faltou. Eu acho Desculpa, que melhor quando eu não me tentei perguntar. a primeira vez com 18 anos, eu acho que faltou profissionalismo de quem estava dando aula. Porque acredito que naquela época em especial, aqueles professores, eles queriam pessoas talentosas que já chegassem com... Eles queriam que entregasse performance. E eu queria aprender jiu-jitsu. Então, eu não era habilidosa, eu não era... o sonho de professor que olha e fala, nossa, ela aprende fácil, nossa, essa vai ser campeã mundial. Fisicamente ok, só aprender. E aí isso me descartou como no meu processo de aprendizado. Inclusive, me trouxe uma crença limitante de que eu não era capaz de fazer aquilo, ao ponto de eu parar de treinar jiu-jitsu. Então, a falta de profissionalismo em só querer pessoas para competição naquele momento me tirou do tatame. E que foi o que não aconteceu quando eu voltei com 28 anos. Que, por coincidência, quem me recebeu foi um menino com o apelido de Buiú. Aí. E ele teve muita paciência maneiro. comigo no meu processo, nos meus primeiros meses no tatame. Porque eu realmente não sou uma pessoa habilidosa. Então, se eu estou aqui hoje, foi por pura persistência. Eu era aquela menina que falava, segura na canela. Eu tava com a mão no calcanhar, na canela. Eu tava com a mão no joelho. Então, assim, eu nunca fui habilidosa. E como eu nunca tive a prática física na minha infância, tinha a prática na rua. Sim. Né? De brincar na rua. Não tinha um controle ali. Mas eu não tinha uma coordenação motora Essa refinada. consciência Eu não vim de um balé. corporal, Eu não tinha uma consciência corporal, que eu tive que formar depois de velha. E é muito mais difícil o processo de aprendizagem, né? A neuroplasticidade de uma pessoa de 25 anos para cima já mudou. E aí eu tinha esse processo de aprendizagem com mais dificuldade. Então, assim... Por isso que entra uma questão muito importante quando uma pessoa vai buscar uma aula de jiu-jitsu, saber que está indo num lugar
onde tem profissionais qualificados para receber qualquer pessoa. Exato. Porque o atendimento daquela pessoa pode te limitar mentalmente, de você achar que você não é capaz daquilo. E infelizmente ainda acontece. Mas também, hoje a gente tem a internet, tem o Google aí para você buscar informação e referência. Exatamente. E buscar profissionais que vão te receber, te acolher e desenvolver, né, essa tua coordenação motora, essa crença que você é capaz, porque isso também o jiu-jitsu faz por você, né? É uma via de mão dupla, né? Então tem que ter esse processo aluno-professor muito adequado para fazer funcionar. Sim. Exatamente. Isso daí que você falou é crucial, né? Que se você vai numa escola, o professor não tem a paciência para te ensinar, ele não é um professor, ele tá ali de quebra-galho, porque uma das grandes virtudes do jiu-jitsu é a paciência. Se o cara não tem paciência para me ensinar, como é que eu vou ensinar um aluno a ter a paciência de fazer a posição no momento certo? Eu não tive paciência para o momento que ele tem de aprender, né? Como é que eu vou passar isso? Então, isso daí é importante até mesmo para a mulherada que quer entrar no jiu-jitsu, quer aprender defesa pessoal, buscar um local, né, um ambiente exatamente onde o professor tem essa paciência, porque cada indivíduo tem o seu tempo, né, de absorção com a informação, né? Então isso que você falou é importante, né? Um ambiente, o professor que tenha exatamente os cuidados e entenda o seu tempo. Você hoje, como faixa preta, professor, qual foi a sua... Quando você se viu pronta para viver do jiu-jitsu? Quando é que você falou, eu vou viver do jiu-jitsu? Quando é que Sabia você que eu nunca teve esse dia? É mesmo? Esse dia que eu falei, não, agora eu vou viver... Foi tão natural. Foi no flow. Né? Eu acho que eu insisti no jiu-jitsu. Então, né, 10 anos depois eu volto a treinar. Mas depois o jiu-jitsu me escolheu demais. Eu acho que eu fui escolhida. Porque aconteceu. Não era o objetivo virar competidora de jiu-jitsu. Aí eu tive um período de competidora. Aí não era o objetivo da aula de jiu-jitsu. Aí eu fui convidada para dar aula particular. Então eu nunca fui atrás de alguém e falei, eu quero ser professora. Me buscar, né? Buscaram em mim essa referência. Sim. E aí eu fui aperfeiçoando. Tudo que eu me proponho a fazer, eu procuro entregar excelência. Então, então se eu vou dar aula, como que eu posso dar aula da melhor maneira? Sim. Comecei a aprender com os meus professores a como dar aula. Então foi tudo acontecendo. E aí chegou um ponto que eu vi que já não cabia mais a psicologia, não que eu não exerça no tatame todos os dias e principalmente fora dele. Sim. Mas a parte de todo o resto foi um processo. Aí aconteceu o Rodrigo, daí eu tava em outra equipe, aí ficou aquela coisa, e aí, agora você vai mudar de equipe pra, né, porque agora eu tava treinando só com ele, e eu falei, cara, eu não vou mudar de equipe, porque eu tenho uma relação, que acaba a relação, exatamente. E aí, você fica como? E aí eu falei assim, bom, agora se a gente tiver uma escola junto, são outros 500, porque aí eu tenho um vínculo com a equipe, e tem um lugar pra... E aí o Rodrigo foi super aberto e a gente abriu a nossa escola juntos em 2018. E aí, né, então, você entendeu? Nada foi planejado. Tudo foi... Agora sim. Depois, aí, a partir do momento que a gente abre a escola, os planos começam a ser feitos. Sim. E é muito louco isso, né? Porque a Gracie Barra te traz uma estrutura organizacional excelente. Sim. Então, percebe, até esse ponto, 2018, eu sou uma pessoa... que seguiu o fluxo das coisas. As oportunidades foram vindo e eu fui abraçando. A partir do momento que eu entro na Gracie Barra, eu começo a estabelecer metas junto com o Rodrigo, de daqui a 5 anos vamos estar como? Porque a gente aprendeu isso nas conferências, nos summits, nos eventos, sentando na mesa com gente mais inteligente que a gente, que está desenvolvendo. E aí, agora plano de quê? De múltiplas escolas, o plano do projeto social. Então as coisas começaram a visão ampliou. Hoje, se tu me perguntar, eu tenho planos 5, 10, 15 anos. Mas até 2018 eu seguia o que Deus foi me mostrando. Não que ele não mande na minha vida ainda, ele manda. Sim. Mas agora eu tenho planos. É óbvio que é sempre no tempo dele, né? Eu sempre brinco que é no tempo dele. A gente até tem nosso desejo, né? Mas e foi isso. E a conta, entendeu? Foi... Você tinha uma visão
do jiu-jitsu feminino? Ou você era a Desde o única, início, ali. Desde o início? Ou Will, isso foi eu uma coisa andava que... com os piás, cara. Eu era eu não gostava de meninas, porque eu falo alto. Aí, desde pequena na escola, as meninas falavam assim: nossa, ela é grossa. Nossa, ela sempre tá brava. Eu nem tava brava. Eu chego, todo mundo tira sarro. Eu bato muito, sabe? Assim, eu vou conversar, eu te empurro. E eu sou grande, né? Então eu te empurro meio forte. Então as meninas não gostavam de mim e eu também não gostava delas. Era recíproco. Porque eu achava assim, não, e eu tinha essa coisa do... Meu pai foi assassinado, eu era muito nova, minha mãe não cuidava de mim, eu perdi minha família, tive que pagar minhas contas, comprar minha calcinha desde muito cedo. Então eu olhava as meninas e achava um bando de fresca. Eu não conseguia me pôr no lugar, nem tinha idade pra isso, pra Você me pôr achava no elas lugar do outro. frágeis? Eu achava elas fracas. Isso. Então eu queria andar com gente que era mais velha, mais forte, mais correria, entendeu? Sim. Então, olha isso. De repente, começo a treinar jiu-jitsu, porque eu tô andando só com homens. Tô treinando jiu-jitsu, porque eu treino jiu-jitsu com homens. Aí uma menina veio me chamar pra dar aula. E aí? E aí eu fui, né? Eu falei pra ela, porque eu era faixa roxa. Eu falei, irmã, eu não sei jiu-jitsu, eu sou muito forte. Eu faço muita força. Daí, olha o que é, olha a sacada. Ela falou assim, mas você pode copiar o que você aprende e me ensinar, mas eu quero fazer aula com você. Eu falei, meu Deus, ela é mais louca do que eu, essa mulher. E eu fui, cheguei lá, tinha 4 meninas, de 4 virou 10, de 10 virou 15. E foi assim. E como é que você foi lidando com os diversos perfis de E aí, de olha mulheres? que loucura que é esse Pois jiu-jitsu. Essa é uma pergunta... Aí eu tive que fazer a escuta delas, correto? E eu comecei a desenvolver um carinho por essas mulheres, porque elas chegavam lá e eu ensinava elas. Até aí tudo bem, não sou um bicho, eu também sei lidar com as pessoas. Mas, né? Mas eu comecei aí eu consegui começar a exercer empatia, de me pôr no lugar delas. Porque daí chegava uma com uma história de uma mãe com dificuldade na relação. Antes, a Nica, antigamente, ia falar, cara... Dê graças a Deus que você tem uma mãe. Eu não tive uma mãe para me defender. E você tem essa mãe para te defender e tá brigando que ela é super protetora. Opa, não, esse não é mais meu lugar de fala. Cara, você precisa conversar com a tua mãe, melhorar a comunicação. Quando eu vi, eu estava recebendo esses problemas, esses desafios das minhas alunas e começando a internalizar e respeitando mais a individualidade de cada uma. Exato. Óbvio que foi uma soma de maturidade, de tempo, de processo. Mas eu fui começando a entender que, cara, o outro é uma ilha, né? Eu sou uma ilha, como é muito difícil para elas entenderem tudo que eu passei. Exato. E quem eu sou no meu ímpeto, né? No meu eu. Então eu comecei a desenvolver isso e fui ficando apaixonada pelo meu grupo de mulheres. Tipo, apaixonada de, assim... fazer esse acolhimento constante, cada vez mais constante, ao ponto de a gente criar uma conexão tão forte que a gente tem que conectar 14 anos juntas, né? Sim. Então, assim, o jiu-jitsu não só me trouxe desenvolvimento pessoal, como me trouxe inteligência emocional, como me ensinou a amar e respeitar outras mulheres. Justo. E olha que loucura, daí você vai falar, né? O jiu-jitsu é um esporte predominante masculino, mas foi aonde eu encontrei apoio e suporte de outras mulheres. A força. Que maneiro. Sim. Cara, interessante isso. Isso é essa parte ali da empatia, né? Porque às vezes você tá pronto ali para entregar a informação, que foi o que você falou aí. Às vezes você, Não é porque só técnica. não é só a técnica, né? Envolve tudo isso, né? O jiu-jitsu, quem só entrega técnica de jiu-jitsu hoje, ele tem um aluno igual uma academia de musculação tem aluno. Exatamente. Tanto faz ser você ou ser o outro. Isso né? aí. Se você não está exercendo a arte marcial por completo dentro da sua escola, que seria essa entrega de desenvolvimento intelectual também, você vai perder esse aluno. Porque, se eu vou lá, a Nica só me ensina a dar armlock... Aí, mas eu vou lá na outra, cara, lá a galera fala de filosofia, senta no tatame, bate uma resenha sobre projetos, o cara tá desenvolvendo tal coisa. Começa a ficar uma roda mais agregadora como ser humano. Pô, tu vai pra onde? Sim.
Eu não quero ser comparado a uma academia de musculação. Sim. Entendeu? Que você muda conforme o teu endereço. Ó, vou te dar um exemplo que aconteceu na nossa logística. Eu morava no Água Verde. É como se fosse Copacabana. E aqui é a Barra, né? É Sim. longe um do outro, né? Mais ou menos. Curitiba é que Curitiba é menor. Então, Água Verde é de um lado da cidade, onde a gente está hoje é do outro Como lado se da fosse cidade. para Niterói, vamos supor. Isso. Sim. Quando eu mudei de equipe, eu mudei de bairro. As minhas alunas foram todas comigo e hoje são Gracie Barra. Ou seja, minhas alunas andam 40 minutos de carro no trânsito para treinar comigo. Sendo que Arrebatadora tem mesmo. academias e escolas na região delas. Sim. Elas continuam indo lá. Eu tenho uma aluna que anda 40 quilômetros para treinar com a gente. Olha isso. Então, assim, por quê? Porra, Porque você entrega muito mais do que só habilidade técnica. Exatamente. E tem que ser. Né? Porque foi isso que eu encontrei lá também. O que a gente está fazendo aqui, Buiú? A gente está querendo melhorar a vida dos outros, como o jiu-jitsu melhorou a nossa. Exatamente. Eu sou outro ser humano. Sim. Quem me conheceu há 15 anos atrás não sabe quem é a Nica. Por conta desse desenvolvimento pessoal e das pessoas que eu escolhi, né, conviver. Que nem o Rodrigo é um cara super pacífico. Então você pega um furacão e você pega uma ilha calma, daí junta as duas coisas, entendeu? Yin Yang. Total. A gente é muito próximo de valor, mas de temperamento. Olha lá, Que maneiro. ele é um Buda. Fica calminha. E qual foi a sua sensação e pensamento quando você ganhou a sua faixa preta? Você falou que começou ali faixa roxa, no embalo ali da sua amizade com a sua amiga e confiança, né? Eu acho que isso é bacana, A faixa né? preta, ela veio com muita segurança, com muita tranquilidade, porque eu fiquei 4 anos na faixa marrom. Eu corria de graduação. Até hoje, para mim, é muito complicado entender a insistência das pessoas quererem graduar. Eu tenho uma dificuldade imensa de lidar com isso. Porque eu graduei, então vamos lá. A gente falou um pouco disso no antes, Sim, né? no esquenta. Ganhei o Mundial de Azul, peguei a roxa. Peguei a roxa como? Morrendo de medo. Porque eu falei, gente, eu não sou faixa roxa nem aqui, nem na Agora o China, nível vai entendeu? aumentar. E agora eu sou roxa, porque eu ganhei um campeonato. Eu gostaria de ter tido mais tempo de desenvolvimento na faixa. Mas ok, beleza. Aí ganhei o Mundial de faixa roxa. Toma No marrom. outro ano. Não tinha dado um ano. Tinha dado, porque daí o que aconteceu? E olha essa matemática agora. O Mundial Master, o primeiro Mundial Master e o segundo, foram na Califórnia e era em outubro. Sim. Quando eu fui lutar de roxa, o Mundial Master foi para agosto Sim. em Las Vegas. Caramba. Então eu ganhei o meu Mundial Master de roxa em agosto. Eu tinha pego a faixa em outubro. Sim. Então não tinha dado nem um Tinha nem um ano de ano. faixa também. E eu já peguei a marrom. Aí, meu filho, bloqueou todos os chakras do Não, meu corpo, imagino. né? Porque eu nunca quis ser só uma faixa. Eu sou muito chata em relação, eu sou um pouco competitiva. Um pouco competitiva. Então, tudo que eu quero fazer, eu quero ser a melhor. Excelência. A melhor que eu posso fazer, né? Porque dentro das minhas capacidades e limitações. E aí, quando eu peguei a roxa, eu não me sentia capaz. E quando eu peguei a marrom, muito menos. Salvo isso, eu fiquei 4 anos na marrom, porque eu tinha pânico de graduação. Eu ficava assim, ó, eu enrolei muito meu mestre, porque eu falava, cara, eu vou ganhar um Mundial Master, daí você me gradua. Se é um Mundial Master, não. Então eu ganhei brasileiro, sul-americano, PAN. Mas no Mundial enrolava. E então, eu não ganhei Mundial Master na marrom. Eu acho que eu me bloqueei tanto que eu perdi todos os campeonatos da marrom. Eu ganhei todos os outros títulos, Sim. eu tenho todos os títulos de marrom, menos o Mundial Master. Eu tenho sul-brasileiro, sul-americano, brasileiro, PAN. Possivelmente foi uma trava. E, cara, não ganhei. Aí chegou 4 anos, tipo, e daí entrou nessa... aí eu fiquei 4 anos, aí eu falei, cara, eu tô pronta. E eu tinha feito um combinado com o Sebastian, que era... Na marrom eu pedi pra sair da checkmate, porque eu já tava com o Rodrigo e já estava treinando na Gracie Barra. E aí a gente fez o combinado. Cara, você viveu todo o seu processo aqui, vamos fazer assim, ó, pega a faixa preta, e aí você muda de equipe, termina o ciclo. Fecha ciclo. Então o combinado não custa caro, a gente combinou e isso ficou. Então daí chegou aquele momento, em 2018, que foi era um encerramento de um ciclo, e aí eu peguei a minha faixa preta muito tranquila. Eu chorei muito porque foi uma transição muito difícil.
Eu amo muitas pessoas dentro da Checkmate, nada mudou, né? Eu amo a Karen, eu tenho a Glei e o Léo Vieira, foram pessoas assim na minha vida. O Léo esteve no meu coaching em todos os campeonatos que eu lutei fora do Brasil, todos. Então eu era uma pessoa muito privilegiada dentro da equipe no sentido de ter o olhar do Léo, que é um cara fenomenal como ser humano. E então foi uma dor e parecia que eu estava renascendo, né? Porque assim, fechou um ciclo, então eu chorei muito. Eu vejo o vídeo, eu chorava muito na minha graduação. Eu peguei no pódio do Sul-Americano. Então eu ganhei o absoluto do Sul-Americano em 2018 e peguei a preta no pódio. Daí foi o Sebastião e o Rodrigo que me entregaram a faixa. Então foi muito emocionante nesse sentido, porque eu estava começando uma coisa nova e estava encerrando um ciclo que foi um ciclo abençoado na minha vida, com muitas pessoas boas. Então foi doído, mas em relação ao peso da faixa eu não senti. Porque eu já tinha vivido 4 anos me preparando para ela. Legal. Mas também não tinha pressa, assim, nunca tive pressa em relação... Eu vejo a galera tendo essa insistência em graduar, e para mim não tem sentido nenhum não honrar a faixa que eu tô amarrando, né? De que adianta eu ter uma cor de faixa na minha cintura que não está de fato adequada à qualidade que eu entrego, dentro e fora do tatame, né? Sim. Então eu acho que essa pressão de graduar, ela tinha que ser inexistente. Você tem que ter pressão em aprender jiu-jitsu. E muitas das vezes as pessoas estão nessa cobrança, mas não estão naquela intensidade, naquela pegada para exatamente ter uma parada. Ó, você tem que mudar. Pelo que você falou, o seu treino era intenso, a sua vida, você vivia disso. E, no geral, as pessoas que têm essa cobrança, eu quero mudar de faixa, Cara, não tem eu essa... sempre chamo a reflexão para as pessoas que trabalham comigo da seguinte maneira. Por que essa necessidade? Por que querer tanto ter uma coisa antes de ser e fazer por ela, né? Sim. O processo é ser, fazer, ter. Qual a necessidade de pular essa fila, né? Porque toda vez que alguém me questiona a graduação, eu volto, mas por que isso? Eu volto para a pessoa. Porque não tem, às vezes, a ver com jiu-jitsu, né? Ela quer simplesmente dizer que concluiu algo e vai continuar sendo uma mentira na vida dela, né? E o que você quer pra você? Você quer ser uma mentira? É isso. Porque, cara, você pode amarrar, mas todo mundo ali na tua comunidade vai saber que aquilo é uma mentira. E aí, né? Sei lá, eu acho que viver a nossa verdade é tão digna, né? Antes ser um faixa roxa duro do que pegar marrom e... e o jiu-jitsu deixa muito esse equilíbrio, né? Do mental, da cabeça, do cara, da questão técnica. E o jiu-jitsu não dá pra enganar, Buiú. Isso que é o mais louco, cara. Você não tem como ser uma mentira. Qual é a necessidade de você ter pressa em graduar se tu não pode enganar ninguém, irmão? Exato. Você pode se enganar achando que merece aquela faixa. Mas a hora que você veste kimono, amarrou ela, tu tem que garantir ela lá dentro. E aí? Sim. E aí o bicho pega, porque o jiu-jitsu, ele te invalida, né? Sim. Exatamente. Ao mesmo tempo que a gente tá falando de jiu-jitsu como desenvolvimento humano, como ele empodera seres humanos, não empodera só mulheres, o termo ele empodera pessoas. Mas ele também invalida. Se você não faz por onde... Se você não está pronto, né, para essa etapa, para essa missão que você está se cobrando que você quer, você vai... né, vai se colocar no lugar, na verdade, né? De ver, cara, se você não fizer por onde, você não vai. Mas uma coisa também que eu percebo, que muitos desses alunos que pedem faixa, pedem grau, essas coisas... Eles também são meio perdidos, né? Eles não sabem para onde eles precisam ir, né? E é onde entra o papel do professor de instruir. Não, cara, você tem que ir por esse caminho, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele tem a humildade também de entender e assim fazer, né? Senão... É quase que é muito lúdico, né? Porque é uma frustração que você gera no aluno, porque gera. Quando um mês pré-graduação, eu já começo todo final de aula a falar sobre isso. Para preparar as pessoas para entenderem esse processo. E não tem jeito. Passa a graduação, 2, 3, somem do tatame. Ou seja, vai ter que lidar com esse processo. Pode não pisar no tatame de novo, mas vai ter que trabalhar essa frustração aqui. Sim. Entendeu? Então, de uma forma ou de outra, olha como é lindo. O jiu-jitsu te faz crescer. Sim. Ou dentro ou fora do tatame, que tu pode correr dali, mas tu vai ter que lidar com essa frustração. Em algum momento na vida você vai precisar. Que a boleta vem. Exatamente. É isso aí. A gente falando de
de graduação, qual é a sua visão, né, do significado de uma faixa preta para uma mulher? Nossa, potente, né? Eu falo pra minha filha, eu tava falando com a minha filha hoje sobre isso, que a Maria, ela tirou o pé de competição para estudar, e eu lembro que quando ela pediu para parar de competir, eu fiquei meio frustrada, assim, óbvio que eu não falei para ela tá ouvindo, eu vou falar agora, porque ela é muito boa e eu achava que ela tinha muito potencial para ser competidora. Mas que bom que eu descobri que ela tem muito potencial para ser estudiosa. E ela, né, escolheu estudar, mas ela treina, ela é muito focada, ela treina certinho todos os dias. E eu falo pra ela, cara, é muito diferente você ser uma profissional na vida e ser uma faixa preta. A sociedade te olha de outra forma, porque a postura dessa mulher é diferente. A maneira como eu falo, como eu me comporto, a maneira que eu acredito que eu entregue é diferente de uma mulher que não é faixa preta. Sim. A minha autoconfiança é muito maior. Eu não tenho dúvidas disso. E não é, nossa, que soberba, aquela lugar. Não é. É porque eu aguentei a pressão para chegar até aqui. Foi na pressão, não foi no suave. Sim. Não foi, eu falei, nada foi me dado, inclusive a faixa preta. Foi conquistada sendo amassada todo dia. Continuo, né? Quando você volta pro tatame, eu tô parando, eu fico muito tempo sem treinar ultimamente. Né? É só você ter uma escola que você vai ver o quanto a gente treina jiu-jitsu. Eu entendo. Não é mesmo? E aí, eu volto, daí você toma sufoco. Falo, meu Deus, me gradua branca de volta, né? Pelo amor de Deus, que eu tô morrendo, porque o gás muda, o teu time de posição muda. Sim. Então, mas eu vejo que tudo que o jiu-jitsu me trouxe, e a faixa preta me trouxe, me fez diferente como mulher. Eu tenho um posicionamento, eu tenho lugar de fala. Aonde eu vou, eu tenho lugar de fala, porque a minha postura me trouxe isso através do jiu-jitsu. Então, uma mulher faixa preta, ela, sabendo direcionar esse empoderamento, ela tem lugar de falar onde ela quiser. É verdade. Sim. Né? Se a mulher já tem exatamente essa postura, né? Melhor, ela fica mais forte, né? Se a mulher é forte, ela se torna mais forte ainda. Então é bem interessante. Muita gente não entende, porque às vezes vê grandes líderes de empresas e os caras às vezes começam a fazer jiu-jitsu e muda, né? Tem muita questão do nickname ali no Instagram. 3 stripes, ganhei ali meu terceiro grau, meu segundo grau, porque exatamente... Sabe qual é a história que eu mais escuto dos nossos alunos e alunas? Que estavam em algum momento no trabalho e que quando naquele momento, numa reunião, numa conferência, falou da prática do jiu-jitsu, as pessoas mudaram o comportamento em relação a elas. Não, eu já escutei isso várias vezes e é um fato. E quando você não encontra alguém do trabalho que treina jiu-jitsu, que daí vira aquela, né? Sim. Então a gente é diferente o olhar da cultura em relação às pessoas que fazem arte marcial. Isso é maneira interessante, que muda exatamente o teu perfil, né? Não é empodera, né? Aí a gente tá falando, né, do trabalho, tudo isso, e teve uma atriz que, na época que eu dava aula na Matriz, ela foi uma novela que explodiu aí no Brasil, que foi Avenida Brasil. A Adriana Esteves teve lá para se identificar com o papel dela, ela treinou jiu-jitsu com uma das nossas hoje professoras, que é a Vanessa. Inclusive agradeceu ela lá no Domingão, no Faustão e tudo. E ela veio buscando isso, porque ela precisava lidar com a diretora dela, né, para ela poder entrar no papel, lidar com a diretora, né, ter esse poder sobre o personagem dela, e ela fez jiu-jitsu um tempo com a professora Vanessa. Então isso daí que você falou é verdade. Eu tenho alunas que elas são do ramo de engenharia e elas falam que é muito homem. Eu tenho algumas alunas de engenharia, ela fala, cara, é muito homem, então eu tenho que me posicionar, embora eu tenha mas eu preciso ganhar essa segurança, é diferente. Então foi isso que você falou, faço jiu-jitsu, muda. O olhar do outro diante de você muda, assim.
Porque a cultura que normalmente a mulher ela é educada é para, digamos assim, ser frágil, né? Infelizmente, né? E quando a mulher ela entra na arte marcial, jiu-jitsu que seja, ela acaba encontrando aquela força, né, para ela ser forte que a cultura infelizmente tirou dela. Ela encontra aquela força dentro dela. Isso que eu acho a mágica no jiu-jitsu para a mulher. Ela se sente mais segura, né? Exatamente. Ela fala, cara, eu posso e tá tudo bem. Exatamente. Você é uma das, hoje, referência, né, no jiu-jitsu feminino e representatividade da mulher que quer treinar, que quer... Você divulga muito bem o esporte em representação. Qual é a sua visão, né, para a mulher que quer entrar nesse mundo do jiu-jitsu? Qual é a sua missão dentro ali? Eu acho que você já até falou um pouco disso, mas como você acha que está no início desse trabalho, muita coisa ainda falta, ou desde que você começou, está num processo lento ou está num processo rápido? Qual é a sua visão aí? Eu acho que agora cada vez mais rápido, mas vem num processo de crescimento muito lento, né? Mas o social é assim, agora na Conferência Econômica Mundial saiu alguns dados e neles falavam que a mulher para igualar salários com os homens vai levar 152 anos. Caraca. Então o processo da mulher no mercado como um todo, ele é muito lento. E no jiu-jitsu não é diferente. Então, eu acredito que a gente está num crescimento muito maior. Há 5 anos atrás, eu conhecia pouquíssimas turmas exclusivas femininas. Pouquíssimas. Mas a gente vê como ainda é muito pequeno o movimento. Hoje a nossa turma, acredito que seja a maior turma feminina de jiu-jitsu do mundo. Caramba. Ou seja, a gente tem 150 mulheres matriculadas na escola. Nossa, e as nossas maneiro. turmas constantes têm 50 a 60 mulheres, terças e quintas. Ó. Mas eu Caramba. nunca vi outro tatame assim. É irado e ao mesmo tempo não é, porque a gente não vê outro tatame assim Sim. ainda. Então olha o quanto ainda é pequeno, o quanto a gente precisa de mulheres ensinando jiu-jitsu e praticando jiu-jitsu, Sim. né? Eu acho que a gente tem demanda, a gente tem mercado, Sim. mas todo mundo precisa guardar um pouquinho do tempo e realmente se debruçar para trabalhar melhor sobre isso, sabe? E o que você diria para quem, né, vive do jiu-jitsu, quer focar no mercado? Porque eu acho que é aquilo, né? É muito faixa preta e poucas faixas pretas, professora com visão de empreendedorismo, né? E informar, né? Seja instrutores, professores e alunos fãs, né, do seu trabalho. O que você acha que pode melhorar? Você acha que tem uma metodologia específica para a aula da mulher, para atrair a mulher, o marketing? O que seria? Eu Porque acho que não é só da mulher, eu acho que é o saber e receber nas academias e nas escolas. Então, quando a entendimento. gente fala em... eu acho que é desde a captação desse aluno ou aluna até o produto final, como você está entregando. E principalmente... talvez não seja difícil as mulheres hoje em dia chegarem no tatame, mas o difícil é mantê-las no tatame. Isso. Então, construir um ambiente saudável, cara, ninguém quer ficar num lugar onde você é ofendido, aonde você é reprimido, aonde você não é visto, aonde não tem paciência para te ensinar. Então, tá vendo? São todas situações que você precisa desenvolver com o teu time para como não fazer e como fazer para manter essa aluna na escola, né? Então, ela tem que se sentir segura, ela tem que se sentir ouvida. Eu vejo uma preocupação muito grande das pessoas, e nem é uma preocupação muito grande, não. Eu vejo a galera falando de entregar parte técnica, Sim. mas zero preocupação se o tatame tá limpo, se o vestiário tá recebível, Detalhes. né? A recepção como é, a pessoa vai fazer uma aula experimental, você tem um kimono limpo para emprestar para ela, você explica antes dela ir que ela precisa levar uma camiseta, uns shorts. Sim. Então, sabe, tem que ter o é profissionalismo. Detalhe. É profissionalismo. Por que o CrossFit deu tão certo no Brasil?
E por que que eles ganham tão bem? Lá em Curitiba não tem box de crossfit por menos de R$400. Eu também faço essa comparação com o Cara, CrossFit. eu fico louca. E aí a gente cobra R$300 uma mensalidade em Curitiba e as pessoas Acho acham absurdo caro. isso. Pelo amor de Deus, tu coloca 20 profissionais no tatame, você coloca bananinha, café, você empresta o kimono, você tem o tatame limpo. Por que você não pode valorizar o trabalho que você está entregando? Sim. Porque a comunidade do jiu-jitsu não profissionalizou e mantém o trabalho numa margem baixa de mercado a mesmo. média é baixa. É, porque daí a pessoa vai lá na academia da esquina, R$80, que tem aula 2 vezes por semana com tatame imundo e o professor com kimono 2 cores ou de calça jeans dando aula, e ela acha que aquilo é jiu-jitsu. Exato. E compara aquele lixo com o que a gente entrega. Então, assim, o mal profissional acaba diminuindo o número de praticantes. E, inclusive, mulheres. Porque daí o que acontece? Vamos lá, o problema do feminino no tatame, um dos maiores. Existe uma projeção muito grande com aquela figura, correto? Faixa preta, Sim. o homem. Significa muita coisa ali. É muita coisa. Se esse cara tem baixa autoestima, ele é o cara que entrou uma mulher no tatame, ele tá baixando nela. Sim. Ou usando daquele local de poder e muitas vezes tá pegando essa mulher fragilizada. E aí? Olha o pepino que você tem na mão. Sim. Porque é um que precisa de cura e o outro que precisa ser tratado. Exatamente. Não contaminando o outro. E aí, cara, aquele ambiente que era para ser próspero para ambos, pro profissional que poderia estar tendo uma vida melhor através de um jiu-jitsu de qualidade, entregando um jiu-jitsu de qualidade, e para aquela mulher que podia estar transformando a vida dela, virou um caso de amor que não vai dar certo, porque aquilo ali é temporário. Sim. Para ambas as partes, e aí você perde aquela mulher no jiu-jitsu. Sim. Ou quando não acontece isso, por exemplo, chega essa mulher, aí a cultura da escola, o professor talvez não exerça isso, mas a cultura da escola ainda não é forte, aí o que acontece? A menina entrou no tatame, saiu, já tem no Instagram 40 mensagens dos alunos. Poxa, pelo amor de Deus, cara, né? Se controlem, não é Tinder o tatame. Sim. Né? Chegou uma mulher para treinar jiu-jitsu, fazer uma aula experimental, respeita essa mulher, né? Ajude a ensinar, a acolher ela. E aí, óbvio, as coisas podem acontecer, a gente se apaixona, tal, mas tu entende, essa metralhar a mulher no Instagram, no primeiro dia de aula dela, você vai acuar essa mulher. Exato. E se essa mulher tiver com a baixa autoestima, ela vai se enganar e vai começar a buscar outra coisa no tatame que não era o jiu-jitsu. Porque daí ela tá indo buscar lá o quê? Autoafirmação. Sim. Porque tem muitos homens, poucas mulheas e ela muita bajulação. Mas não ali. É amor, não é verdade, não é construção, não é desenvolvimento, é esmola. Sim. Então, as pessoas precisam se respeitar, entender que o tatame não é Tinder e que ali é um local para desenvolvimento pessoal. Exato. Se acontecer uma coisa dali, partindo dali, que é natural. Tu gosta de uma coisa, eu gosto da mesma coisa. Você cuida da alimentação, eu cuido da alimentação. Você gosta de competir, eu gosto de competir, vai acontecer e tá tudo bem. Mas lá na frente, no processo, entende? Sim. Então, acho que isso é uma das coisas que precisam ser bem estruturadas para ter mais mulheres no tatame. O professor que tem essa visão exatamente... Cria filtros, né? Porque o que acontece? Olha como tá na mão do professor. Isso. Total. A menina foi lá na escola, treinou, saiu, 10 homens mandando direct para ela no Instagram. Ela conta para alguém, se a gente der sorte, porque pode ser que ela nunca mais volte, você nunca mais saiba porque perdeu essa aluna. Exato. Mas se a gente der sorte, ela conta para alguém. Esse professor com postura íntegra vai lá e fala, meu irmão, tá achando o quê? Sim. Aqui não é lugar disso. Aconteceu uma vez, não acontece mais. O cara poda. O líder pode esse tipo de comportamento. Isso aí. E aí essa mulher vai voltar. E mais mulheres vão ver. Porque uma mulher conta para outra que o local é seguro e vem. Sim. E as coisas acontecem. E todo mundo pode... Aí partindo dali a gente constrói um social lindo. Onde todo mundo está se curando, de certa forma, de vários traumas. Exatamente. Desenvolvendo. E aí sim, pode desenrolar situações relacionais depois disso. Sim. Então, entendeu? A galera fura fila, cara. Tipo... Não deixa ela sofrer ali o processo de entrar naquela sociedade. De fazer parte daquilo. Sim. Né? Então ela mal entra, ela já está sendo expelida. Exato. Então, mas o líder é o principal responsável. O principal, sempre. total. Aconteceu uma situação comigo na minha escola.
Estava se formando um grupo de mulheres e chegou um aluno que já tinha seu tempo com a gente na escola, e aí no final do treino, pô, vamos tirar foto, postar no grupo. Aí a galera tirou, eu acho que tinha 10 alunos na aula, veio só a mulherada e veio ele mais um. Aí o cara tirou, botou no grupo. Aí ele, cara, então, teria como você apagar a foto do grupo? Aí eu falei, por quê? Aí ele, porque minha mulher vai ver um monte de mulher no tatame. Eu falei, cara, eu não posso apagar porque sua mulher traz ela pra escola. Qualquer matemática pra treinar, né? Porque eu tenho chegado tarde em casa, e daí tá essa situação Peraí, toda. que horas acaba o treino? Aí eu falo, não, que fica resenha. Assim, quando fica a tua resenha, fica a resenha de todo mundo. As pessoas conversam após o treino. Isso é uma das partes. Isso é jiu-jitsu também. Isso é o jiu-jitsu. Eu falei, isso é uma das partes mais gostosas. Briga comigo um monte quando eu pego e fico acelerando o final do treino pra pôr outra aula. Cara, não pode, tem que ter a resenha. Tem que ter a resenha. Eu falo que a gente não pode começar a sobremesa, é a resenha, né? Eu falo, galera, deixa a resenha para depois, senão a gente não treina. Vamos treinar. Então, enfim. Aí aconteceu essa situação, eu falei, cara, por que você não traz sua mulher para treinar? Né? Ah, não, porque ela tem preconceito, não sei o que, ela acha que a mulher vai ficar bombadona, que a mulher... Ele mesmo não tá vendendo de Tá colaborando. Eu falei, isso é um ponto para você, tá aí a foto aí, ó, tá aí a prova, que não é isso que ela pensa. Você acha que tem esse preconceito ainda muito da parte da mulher, de achar que a mulher vai ficar máscula, de achar que a mulher... Acho que tem muita má informação ainda, sim. Mas tá mudando muito isso. Por quê? Porque cada dia temos mais mulheres treinando e vários perfis de mulheres, né? Por exemplo, para eu falar de jiu-jitsu é uma dificuldade quando eu falo com uma menina de 40 quilos. Porque a primeira coisa que ela olha para mim, ela fala, Nica, mas olha o seu tamanho. Entendeu? E daí eu tenho que falar para ela que não, que eu tenho dezenas de alunas de 40, 50 quilos. Então, assim, essa diversidade é maravilhosa para o tatame, porque ela mostra para qualquer tipo de mulher, com qualquer biotipo, que o jiu-jitsu é possível para ela, sim. Então, muda muito. E falando já do meio do jiu-jitsu, da mulher que já está entrando nesse ambiente, usa da plataforma ali do jiu-jitsu para se promover, sensualizar, né, digamos assim. Qual é a sua visão sobre isso? Você acha que... Eu acho que nunca dura muito, né? Eu tô há um tempo no jiu-jitsu e eu vejo indo e vindo esses perfis, sempre acontece. Infelizmente, a gente trabalha com um mercado muito cruel, onde a sensualidade entrega muito. Eu fico chocada. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu sou uma pessoa que faz piada, eu acho que eu sou engraçada, a gente sempre acha, né? Mas o otário não sabe que é otário. Eu não sei se eu sou tão engraçada assim. Muito bom. Gostei dessa frase. Mas eu acho que eu sou engraçada. Então, volta e meia, eu até faço um videozinho tirando sarro com as minhas alunas, brincando. Mas eu curto mesmo levar a mensagem séria que o jiu-jitsu tem para trazer. E aí eu te digo de fato, eu posto um vídeo dançando com as minhas alunas, tem lá 25 mil curtidas. Eu posto um vídeo sério trazendo psicologia para o tatame, desenvolvimento humano, tem 2 mil. Infelizmente, o mundo atual não quer conteúdo, ele quer superficialidade. E se você não entrega um pouco de tudo, você não entrega o que te importa entregar. Então você tem que jogar, olha como é tenso isso, você tem que jogar o jogo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que correr de ser escravo do algoritmo. A gente escutou isso essa semana, eu achei incrível. Ser escravo do algoritmo. Cara, eu não vou tirar a roupa para ter seguidor. Eu não vou sensualizar para ganhar respeito em relação ao meu trabalho dentro do jiu-jitsu. Porém, se eu estiver na Tailândia, como eu estava, eu vou postar uma foto de biquíni. E as pessoas precisam respeitar esse meu momento na praia de biquíni. É meu direito como ser humano, não mulher, como ser humano. Mas você não vai me ver de biquíni no tatame. Você não vai me ver de topzinho. Assim, quem faz está no seu direito, o corpo é seu. Mas a gente tem que sempre fazer a seguinte questão. Que tipo
de atenção que eu quero atrair para mim? Que tipo de público, na verdade? Eu quero também. atrair pessoas que querem crescer, porque normalmente é perto delas que eu vou crescer também. Esse tipo de conteúdo vai trazer esse tipo de pessoa? Então, assim, eu vou te falar, eu tô bem cansada com essa coisa de ter que engajar a rede social. Por outro lado, ela me traz um retorno muito grande pro meu trabalho. Então, ela é o quê? Para mim, hoje, uma ferramenta. Sim. Mas que eu vou deixar meus valores de lado para conseguir manter ela em alta? Ou para... Não. Vou mentir, fingir ser quem eu não sou, falar o que eu não faço para ter engajamento? Não. Sim. Então, se eu concordo? Não, de jeito nenhum. Até porque vai sempre acontecer isso, né? O extremo de uma coisa sempre te tira uma fatia muito grande do mercado. Então, a partir do momento que eu faço isso, eu acabo perdendo praticante homem, praticante mulher, eu acabo que... Você não muda é teu pra público. isso. Eu acho que pode sensualizar em outro momento, se ela tem essa necessidade, se isso faz parte do trabalho dela, se isso melhora a maneira como ela se vê, mas não no tatame. No tatame, não. Sim. No tatame... O tatame tem que ser um lugar seguro para todo mundo. Então, o que a gente faz no tatame? A gente treina jiu-jitsu. A gente tem a nossa resenha, a gente brinca, faz uma piada, né? O que não pode ter é diferença. A mulher não pode fazer isso, mas o cara tá lá sem camiseta, com a calça do kimono, fez 5 flexões para bater a foto inchadão. Não, a régua tem que ser para todos. Sim. Dentro do tatame, que vale para um, vale para todos. Exatamente. Sim, justo. Né? Mas a questão do sensualizar com o jiu-jitsu, aí eu sou contra. Mas eu sou contra para qualquer indivíduo. Sim. Porque tem homem que faz isso também. Sim, muito. E não é legal também. Exatamente. Você põe um ponto crucial. Que a gente, como está num ambiente masculino, meio que a gente, às vezes até... A gente postou um como vídeo... se fosse natural, né? Dançando, mas não é. lá daquela musiquinha do Arrumadinho. Cara, teve uma pessoa que foi lá, que eu adoro fazer assim, ó. Apagar o comentário. Instagram é meu, não tem democracia no meu Instagram. Quem manda sou eu. Exatamente. Então a pessoa vai lá e escreve um bullying desse tamanho, assim, o hater, né, que fala, eu vou lá e apago. Não vou discutir, não tô abrindo discussão. É aquele cara, entendeu? eu dou like e apago. E aí ele pega... Eu dou like e apago. E aí ele escreveu assim, tipo... Estão acabando com o jiu-jitsu, dançando no tatame. É o mesmo cara que foi lá e curtiu quando o Leandro Lô dançava, ou quando a galera... Então, por que o homem pode dançar no tatame e a mulher não? Exato. Né? Que é muito legal, esse pós-treino, descontração. Adoro. Na checkmate era um hábito, todo mundo dança. Tem várias vezes, né? O Nenego dança pra caramba. Agora, cara... Não tem nada, sabe? As pessoas também... Você tem um equilíbrio, na verdade. Pelo amor Justo. de Deus, entendeu? Mas aí, quando vem de uma mulher, é ofensivo demais. Sim. Poxa, meu irmão, deixa todo mundo dançar. Tem a hora do treino, tem a hora da resenha, tem a hora da conversa séria, tem a hora da dancinha. Exatamente. Sabe como? Então, assim, a gente tem que sempre cuidar, né? Eu brinco não, eu falo muito sério. O limite do outro começa onde o meu acaba. Então, meu irmão, quando eu não vou invadir teu espaço, mas até que eu posso ir, eu vou tirar onda até aqui, né? O que eu puder fazer de bom até que eu vou fazer. Exatamente. É que a galera quer se pegar para esse lado e não entende que o esporte é uma filosofia de vida, né? A gente leva, uma hora a gente está trabalhando sério, outra hora a gente está no lazer, eu acho outra que hora a querem gente o tempo todo pôr rótulos em nós, seres humanos, né? E principalmente padronizar no sentido de ou você é engraçado, ou você é sério. Ou você tá sensualizando, ou você é sério. Ou você é palhaço, sabe? Você entende? Ou você é mal, ou você é bom. Meu irmão, a gente somos multifacetas, multitarefas, né? Então tem hora que você vai me pegar, eu vou ser uma péssima pessoa. Se eu tiver com sono, com fome, com frio, então eu sou... um ser perigoso, né? Agora, e vai ter momentos que você vai me pegar eu querendo ser a Madre Teresa de Calcutá. Então, assim, a dualidade existe em todos nós, né? Então, a gente querer generalizar e botar, não, aquele cara é dessa forma, aquela... Eu tinha isso, tá? Ó como a gente vai desconstruindo. Eu tinha pra mim que uma pessoa que era ruim em tal coisa, era impossível ser boa em outra. E não é bem assim, né? Tanto que a gente tem as grandes atletas que não são grandes pessoas. A gente tem que saber dividir e qualificar isso. Não tem como ser bom em tudo. Exatamente.
Então, você falou exatamente de atletas, a gente está falando desse ambiente de escola que é importante, né, exatamente para a construção do trabalho que a gente representa e formar ser humanos, né, de caráter. Quando eu falo ser humanos de caráter, a gente está falando como um todo, né? A gente pega criança, adulto, né? Hoje, quais são as ferramentas que você diria que um professor deve passar assim para o instrutor para que tenha uma academia com um ambiente saudável, como esse que a gente está discutindo aqui? O jiu-jitsu, ele vem evoluindo muito, né? Então, você pega esses meninos hoje, faixa azul, faixa roxa, com uma habilidade técnica incrível, porém uma dificuldade muito grande em desenvolver esse conteúdo em aula, né? Passar esse conteúdo adiante. Então, aí que entra a importância do fora do tatame, né? Do desenvolvimento de oratória, de falar um outro idioma, de aprender a se comunicar melhor, né? Que nada adianta eu ter uma caixa de ferramentas imensa e não saber usar uma chave Phillips, né? Então é isso que acontece. No projeto A Casa GB, inclusive o Rodrigo, ele ministra aulas fora do tatame terças e quintas em relação a esse desenvolvimento humano, né? De como passar um conteúdo, de como terminar um final de aula, tem um discurso. Eu sempre falo para eles têm, eu faço todo final de aula, tem um discurso, né? Uma lição para levar adiante. E eles têm muita dificuldade de fazer isso. Daí eu falo, cara, escuta um podcast, escuta, né, aquele... o Deus, sabe o Café com Deus? Sim, eu falei, sim. Café com Deus, é esse mesmo? Cara, às vezes aquilo ali tu consegue direcionar para o tatame, para o jiu-jitsu e levar para o seu aluno no final de aula. Mas, ou seja, tem que ter esse movimento fora do tatame. Não adianta comer tatame das 7 da manhã às 10 da noite só técnica. Exato. Porque o teu aluno, ele vai chegar carente de muito mais coisas. Sim. Então, se eu pudesse, né, se eu mostrar para os pré-professores, né, para os instrutores que tem ideal, cara, eu quero ser dono de uma escola, eu quero ser um professor bom, cara, começa a buscar desenvolvimento pessoal. Né, desenvolver inteligência emocional. Como você vai lidar com o outro sem ter desenvolvido inteligência emocional, né, sem adquirir a paciência para lidar com o trauma, com o problema do outro. É rico em conteúdo também, né? Porque você está lidando com vários tipos de perfis. É empresário, é médico, advogado. Então você tem que ser um conhecedor não profundo, né? Mas pelo menos para ter uma conversa permear ali, né? Exatamente. Para o cara se sentir, cara, eu acho que, né, eu consigo trocar uma ideia contigo como se fosse de igual para igual. O jiu-jitsu é para todos. Então eu tenho que saber conversar com o lixeiro ou o desembargador. Isso aí. E ao mesmo tempo, olha como isso é difícil. Você tem que saber ter essas conversas e sempre colocando ambos na mesma régua. Exatamente. Então você tem que desenvolver assuntos, temas com eles e ao mesmo tempo tratá-los de maneira iguais, né? Sim. Todos iguais dentro do tatame. Essa questão... É o objetivo. É o objetivo. Ser igual. Exatamente. Essa questão exatamente e que a gente está falando, que tem essa questão cultural ali do jiu-jitsu, da resenha. Isso ajuda muito o aluno, o instrutor, o professor que está começando, conhecer mais o aluno, desenvolver mais, né, a questão, como você disse, a oratória, ela ajuda muito nisso, exatamente para que você consiga entregar uma informação mais sólida para o aluno, porque você já entende da maneira como ele se expressa e ele começa a entender da maneira também como você se expressa também. Sim. Porque muitas das vezes a gente tem uma questão muito simples, que a gente fala, faz a fuga de quadril, às vezes o aluno faz a fuga de quadril, mas ele está com as costas no chão, a gente fala, mas faz a fuga de quadril, tira as costas do chão. Tipo, às vezes você está falando, faz a fuga de quadril, mas você não falou para o aluno tirar as costas do solo. São questões, às vezes... Você fala uma coisa que você faz. Exato. Ele não tem ideia o que é aquele movimento. Isso. Então você precisa desenrolar esse movimento para ele ter compreensão do que você quer, né, dele. Então, para fazer isso, você tem que ter um aperfeiçoamento técnico na tua fala, na tua didática. Exatamente. E, principalmente... na questão da mulher, né? Chegar, ela já se ambientou ali e às vezes o cara não chega ali, ele não tem a paciência para conversar, ele não tem a paciência para entender quais são as dificuldades dela, se ela está gostando, se ela está curtindo.
Qual foi o tema da aula que ela sentiu a maior dificuldade? Eu acho que essa resenha, que é cultural após o treino, busca muito essa questão do entendimento do professor, o instrutor, com a conexão com o aluno. Então, isso é importante. Eu acho que o mais importante é a gente identificar o que a gente realmente quer fazer. E não confundir os setores. Uhum. Porque o que acontece muito é um atleta, ele acaba se tornando professor porque quer viver jiu-jitsu, mas ele não quer viver jiu-jitsu ser professor. Ele quer viver jiu-jitsu de competição. Exato. E aí, como ele vai dar uma aula? Zero qualidade. Sim. Ele entrega a comunicação, mais de 50% da nossa comunicação é corporal. Sim. Então, teu aluno sente que você não está na disposição de ensinar ele. E não é que o cara está errado, ele só está tendo que viver do jiu-jitsu, porque como o jiu-jitsu não é profissional, ele está tendo que dar aula para poder viver o que ele gosta, que é a competição. Exato. Então, olha como é importante a gente unir todos os setores para o crescimento do jiu-jitsu, para esse atleta continuar atleta. Sim. Quando ele resolver se aposentar, ele vai fazer outra coisa da vida dele. Porque nem todo atleta quer ser professor de jiu-jitsu. E nem todo professor de jiu-jitsu precisa ser um atleta de ponta. Essa é uma discussão que precisa ser feita. Porque eu conheço muitos professores com uma didática incrível e que participaram sim de competições, é importante ter essa vivência da competição, mas que não foram campeões mundiais, entendeu? Então a gente precisa também, olha como é importante o jiu-jitsu crescer a tal ponto que não seja o único escoamento da competição seja virar professor, porque nem todo atleta vai servir para ser professor. Sim. E aí puxa a qualidade para baixo de novo. Isso. Sim. Porque essa questão exatamente, você estava falando até do projeto A Casa, isso daí dá um planejamento do que o cara quer pro futuro, porque às vezes ele está vivendo uma coisa de momento e muitas vezes ele não sabe se ele quer aquilo. Eu vi lá, o Rodrigo já tinha uma experiência muito mais, ele é faixa preta há 20, tá? Não sei, mas é muito quantos anos? 17 anos. Então, assim, a experiência dele, principalmente com atletas, é muito maior que a minha. Mas, para mim, foi uma surpresa, assim. Primeiro, quando a gente abriu o projeto, muitas pessoas chegaram com esse sonho de ser campeão mundial e a pessoa não queria treinar 2 vezes no dia. Aí eu falava, meu irmão, a pessoa não ganhava um paranaense. Então, assim, além de querer furar a fila, primeiro você ganha o paranaense, depois você ganha o brasileiro, aí você vai pro mundial. Isso. E queria ser campeão. Então, assim, é um querer, uma querência, né? Porque é uma querência, mas zero conhecimento do que precisa ser feito. Né? Aquela coisa, nossa, essa aí vive da rede social. Cara, não vivo de forma alguma da rede social. Eu tenho que trabalhar muito fora da rede social. Exato, ali é igual a vitrine do açougue, né? Ali a gente só posta o desenrolar da coisa. Mas tem gente que faz conteúdo digital. Não é o meu trabalho, são com as minhas 150 mulheres dentro da minha escola. Então, assim, chegava lá no projeto com uma ideia, mas era só ideia mesmo. Não tinha nem endereço certo do que teria que fazer. Eu lembro que um menino muito querido, e eu comecei a me afastar um pouco do projeto, porque eu sou muito emocional. Então, quando eu vejo, e eu sou emocional como? Eu sou brava, não acho que eu não brigo. Eu brigo muito, porque eu espero o que eu faço. Sim. Mas dá 2 minutos eu já cedi, entendeu? Tanto que ficaram pessoas no projeto 3 anos. E a ideia do projeto era 1 ano e meio. Só um período ali só pra... Mas eu não aguento. Eu tenho essa coisa de meio mamusca de ser. E aí, só que, cara, as pessoas, eu percebia que elas não... O comprometimento com os sonhos delas é fraco. Sim. Por exemplo, a gente teve um menino que é muito querido. Hoje acho que ele engrenou, pelo que eu vi, mas ele desistiu do projeto porque era difícil para ele dar aula às 7 da manhã. Meu irmão... Só tinha aula. Não, é porque era a aula que ele ia ajudar como instrutor 2 vezes. Era uma aula no dia. Isso, obrigada por me perguntar isso. Né? Por exemplo, no projeto eles ajudam nas aulas 2 vezes na semana. Eu ficava chocada. Esse tipo de coisa eu ficava chocada. Por exemplo, o personal, ele dá aula das 5 da manhã às 9 da noite. Ou seja, o cara dá aula o dia inteiro. Aí você pega e pensa, um profissional do jiu-jitsu dá 4 aulas, 5 aulas no dia. O Rodrigo chegou a dar 11 aulas numa época. Mas aí o menino falar pra mim que não conseguia acordar às 7 da manhã pra dar aula. Sacanagem.
Aí você acha que ele quer viver jiu-jitsu? Exato. Então, assim, eu Quer o acho glamour. que existe uma querência muito grande numa idealização que as pessoas constroem. Exatamente. Mas nem 1% tem ideia o que é necessário para ganhar uma medalha, para conquistar um título. Nem 1% tem ideia do que é ter uma escola de jiu-jitsu, Sim. ter que viver de jiu-jitsu, né, propriamente dito. Então, as pessoas fantasiam demais. O projeto social, eu amo a Casa GB, amo. Mas me fez um pouquinho mais dura, me endureceu um pouco. Porque a gente É menos flexível, né? água demais mata a planta. E eu percebi que você dar demais assistência, você vira um assistencialista. Isso. E as Sim. pessoas começam a achar que já venceram na vida. Só por Eu só escutei por estar ali. eu escutei isso já. A gente escutou isso esses tempos. A pessoa falou, não, mas a gente já deu certo, porque chegou aqui. Tipo, oi? Não, você está morando numa casa onde um grupo paga o aluguel, as contas, para você estudar, para você crescer. Então, entende? É um ponto inicial e não um final. O Rodrigo chama de pista de decolagem. Exato. Né? Então, assim, eu fico chocada. Porque a gente não teve isso. Aí é difícil pra mim ter empatia, tá? Exato. Porque eu penso, eu com essa idade, se eu tivesse esse suporte, Exato. meu irmão, eu tava voando. Exato. O problema é exatamente isso, quando a gente fala, pô, não tive isso, não acredito que esse cara tá pensando assim, não é possível. Aí a gente perde a paciência. É difícil. até difícil a gente nem, Se você perguntar pra mim hoje quem me dá mais trabalho, meus alunos pagantes ou os meus bolsistas e de projeto, eu vou te dizer. eu não tenho problema com aluno pagante. Agora pensa no trabalho que eu tenho com os projetos. Mas e daí me explica isso. É bizarro, mas bizarro, que gratidão não se ensina. Exato. E a gente pode ensinar tudo. A gente ensina jiu-jitsu, a gente ensina a falar melhor, a gente proporciona inúmeras coisas. Gratidão é nosso. Né? Quem é grato vai tomar pancada na cabeça e vai agradecer, porque vai aprender alguma coisa com isso. E quem não é, cara, tu vai dar um jardim de flores pra pessoa, a pessoa ainda vai achar que faltou água. Então, Faltou essa florzinha aqui. Às vezes as pessoas não estão preparadas para as oportunidades. Tem muito esse ponto. Tipo, quando acontece, né? Eu falo, fazer o quê? Teve um menino não que chegou tá lá preparado, no projeto, né? ele foi pro Inácio agora. Eu falo que o Inácio tem que me amar o resto da vida. Chama Ravel, menino. Cara, é muito louco. Mas a pessoa predestinada é muito diferente. Tipo, então assim, o mundo tá aqui, né? Tá todo mundo aqui, a maioria mais aqui. Sim. Mas tem uns que tem um destaque. É um destaquezinho natural. Que é o Piá era motoboy em Petrópolis. O Piá chegou com fome, assim, ó, fome de aprender, fome de... sabe, de... Tanto que ele ficou 8, 9 meses na casa e já foi para os Estados Unidos, assim. Piá diferente mesmo. Então você vê de longe quem tá afim. Sim. Tem uma frase que eu uso muito, eu sempre usei bastante assim, essa frase para minha filha. E uma música do Racionais fala isso, mas não é questão de racial, poxa, por você ser negro, por você ser pobre, você tem que fazer em dobro. Não importa você ser negro, você ser pobre. Se você quer alguma coisa na vida, eu acho que você tem que fazer em dobro. Exato. Porque você tá você acorda hoje para dar a sua aula, seus afazeres às 6 da manhã. Tem gente que acordou às 4, tem gente que acordou às 3. Então tem muita gente fazendo. Então, ou seja, você tem que se perguntar, calma aí, não é só eu que tô. Eu tenho que fazer em dobro dos meus afazeres. Isso daqui é o normal. Não vem falar para mim que você tá vivendo um mundo, um momento que quem for inteligente, se você fizer um pouquinho a mais, você já é muito diferente. Porque tá todo mundo preso aqui, ó. Ninguém tá construindo nada. Então, cara, se você é gentil, educado e grato, você já é 5% da população. Então, e as coisas vão acontecer para você, porque tá todo mundo culpando alguém pelos seus problemas, tá todo mundo, a maioria é ingrato, tá sempre reclamando. Então, se você só muda essa frequência, você já é muito diferente de uma maioria absurda, né? E daí, se você trabalhar, focar no teu trabalho, em vez de sentar na mesa da fofoca, sentar na mesa das ideias. Cara, já é impressionante como muda tudo. Eu já ouvi muitas essas questões de tipo, poxa, eu não tive a oportunidade, eu só posso fazer tanto tempo do dia.
Que bom, você está conseguindo fazer tanto tempo do teu dia, se dedicar em alguma coisa, beleza. Você já está fazendo o necessário, mais que sua obrigação, ok. Agora, você quer almejar um resultado, logo você tem um sonho, tenta fazer mais. Faz mais do que as suas obrigações, que daí não reclame sem fazer mais do que as suas obrigações. Começa a traçar prioridades. Porque você olha por lá, tá todo mundo fazendo a mesma coisa que você está fazendo a mesma coisa. E eu vi isso também num documentário do Michael Jordan, que o cara falou... eu chegava às 6, eu achava que o Michael Jordan estava começando às 6. Não, ele estava terminando o treino dele. Então, eu falei, cara, tem tudo a ver com o que... Então, eu estou fazendo mais do que eu posso, além do que as minhas obrigações. Por isso que é importante em quem você se espelha, né? O que você está vendo. Né? Porque qual que é a tua margem de comparação? Isso. Quando você se compara, você já perdeu. Mas quem são as pessoas as referências, quais são as suas referências de trabalho? Porque daí a gente vai encontrar várias, né? Eu tenho do menino que tem preguiça de acordar às 7 da manhã e eu tenho do personal que acorda às 4h30, porque 5 horas já tá dando aula. Sim. Quem é a sua referência? Então começa a ser muito o que você traz para sua vida de conteúdo, né? Quem você segue aqui? Quem você isso olha aí aqui? que eu ia falar agora. Eu sigo o reservatório de dopamina, eu sigo estoicismo. Eu gosto de ver um videozinho engraçado e, de novo, dualismo, né? Você não precisa ser o extremo de tudo. Você vê uma piada, adoro ver videozinho de piada também. Mas aonde estão suas referências? O que você quer aprender? Né? Porque é o que você vai seguir. Exatamente. Né? Você vai sentar na mesa de um monte de mulher falando mal de outra mulher, ou você vai andar com mulheres que estão apoiando outras mulheres. Isso. Né? Assim, a gente tem que quebrar ciclos. Entrar em... eu sempre quero estar na mesa onde estão... vamos projetar o que a gente vai fazer hoje. Vamos mudar o mundo, né? Sabe assim? Sim. Você é louca. Eu sou um pouco romântica em relação a essa coisa de mudar o mundo. Mas, cara, se eu não acreditar... Mas se você não fizer a sua parte... Mas eu acho que isso é o combustível para qualquer coisa que você queira na vida. É você querer e você imaginar, né? Tem um... idealismo ali. Tem o... Entrei numa resenha dessa de final de semana, os caras estavam conversando sobre final de ano, tem aquela mega da virada, não sei o quê. Aí os caras, o que tu vai fazer com o teu dinheiro? Aí chegou um outro amigo e falou, vocês sonham muito, não sei o quê. Aí o outro respondeu, mas... tá maravilhoso, eu paguei R$5 e tô sonhando do que eu vou fazer aqui. Olha o assunto que a gente tá. Já valeu. Tá maravilhoso esse tempo. Porra, olha a resenha. Olha a resenha. Eu fiz isso também, para com isso, mulher. Eu baixei o aplicativo no celular e tira esse aplicativo daí. Aí o cara falou, mas é super válido. Cara, mas, se não deu certo, eu vou voltar, vou trabalhar e vou pé no chão. Então, me diverti, valeu a pena. Então, você sabe qual vai ser a escolha mais importante da sua vida? Olha... Você sabe? É uma pergunta difícil, hein? Você sabe, Bruno? Qual a escolha mais importante da nossa vida? Cara, eu acho... bem geral, eu acho que saúde, né? E... Acho que saúde, que o resto, acho que dá pra seguir em frente. Pensando de um modo mais egoísta, eu acho que é cuidar de mim mesmo para que eu possa manter as pessoas ao meu lado, né? Exatamente, abraçar elas com as fragilidades que ela tem, eu estar forte. Então eu acho que essa é a melhor escolha que eu possa ter na minha vida para que eu possa cuidar das pessoas então, ou seja, eu tenho que estar forte para eu poder cuidar das pessoas que eu amo. Excelente. A escolha mais importante da nossa vida é como eu penso a respeito de mim mesma. Penso, logo existo. Então, se eu acredito que eu sou, que eu posso, que eu tenho capacidades, eu vou pôr em desempenho isso, eu vou performar dessa forma. Logo penso que não sou capaz, que não consigo desenvolver, eu também vou performar dessa forma. Então, como a gente pensa em relação a nós mesmos é a escolha mais importante. Olha como é louco isso, né? Porque daí eu sou sonhadora. Então, assim, eu penso grande mesmo. Eu vou ficar grandona e as coisas vão conseguir se transformar a partir do momento que isso
fluir na minha vida. A gente tá nesse assunto aqui, é muito maneiro, porque eu lembrei uma entrevista, eu acho que eu não sei se a Grace Mag chegou a publicar, e aí do cara que me entrevistou, não lembro se foi o Dunlop, enfim, ele chegou e ele perguntou, poxa, qual é o teu preparo mental para uma competição? Eu falo, cara, eu acho que cada indivíduo tem um, né? Eu acho que no geral todo mundo pensa ganhando. Eu penso eu perdendo, porque daí isso é o combustível que me mantém vivo para que eu possa performar exatamente da maneira como o outro está pensando. Então eu penso que eu estou perdendo essa luta, porque isso é o que me mantém para treinar todo dia. Atento. Então eu estou sempre virando aquela luta. Essa luta é comigo mesmo. Irado. Então é da forma como eu penso. Você já, né, construiu esse caminho cerebral. Então essa sua pergunta me fez lembrar exatamente disso, porque eu falei, poxa, quando você pensa, é muito eu, mas se você não tiver forte, como é que você vai proteger aquelas pessoas que você ama, né? Como é que você vai dar o suporte que as pessoas necessitam, né? Então eu acho que pensar dessa forma não é aquele egoísmo, né? Para você, que eu sou, não. Que eu penso exatamente em deixar as pessoas que estão à minha volta confortáveis, felizes. Então eu acho que é por aí. Boa. O assunto aqui, pô, tá muito bom. A gente estava falando da Letícia. Letícia Ribeiro. Cara, me explica aí como é que é essa sua história com a Letícia, cara. Ela veio aqui, falou de você, nossa, fala super bem. A Letícia Ribeiro, eu acho que com certeza é a minha maior referência como professora de jiu-jitsu. Então, assim, eu tive grandes referências no jiu-jitsu esportivo mulheres. Michele Nicolini é uma pessoa que me abriu portas. Então, meu primeiro seminário de jiu-jitsu, quem me convidou para ministrar foi a Michele Nicolini. Que legal. E a Letícia Ribeiro foi a professora que eu olhei e vi ela dando aula. Então, desde muito nova, ela já estava no tatame formando outras mulheres. E faltava essa identificação para mim. Quando eu comecei a dar aula, eu não tinha mulheres formando mulheres, mas a Letícia já estava lá. Então, quando a gente fala de jiu-jitsu feminino, há 10 anos atrás, pouquíssimas mulheres estavam formando outras mulheres. Eu até conversei com ela há um tempo atrás, acredito que ela tenha 22 mulheres formadas por ela. Isso é um marco imenso e acho que, de novo, temos pouquíssimas mulheres faixas pretas amarrando faixas pretas em mulheres. E isso precisa mudar, né? Se a gente quer o crescimento do jiu-jitsu. Ah, não, Nicele, mas... Ó, falei Nicele. Óbvio que homens também, mas a representatividade de ter mulheres formadoras de praticantes mulheres é muito importante. Então, ela, para mim, com certeza, é a referência máxima. Ela é diferenciada em milhares de aspectos. Eu posso ficar falando da Letícia Ribeiro até amanhã, se vocês quiserem. E ela fala super bem de você, porque foi o ponto que eu perguntei para ela foi sobre, poxa, como é que surgiu essa ideia do camp feminino, não sei o quê. Aí eu não lembro como é que ela respondeu, mas ela tocou no seu nome. E aí mostra a grandeza dela, porque tu percebe, é uma mulher que tá há 20 anos antes de mim no jiu-jitsu, e ela senta aqui num podcast e fala meu nome. Você entende que quando a pessoa é grandona, ela não tem medo nenhum de falar o nome de outra mulher? Essa é Letícia Ribeiro. Então, assim, quando as pessoas pensam, acreditam e trabalham de fato com o propósito alinhado delas, elas não têm medo de concorrência ou de enaltecer outra pessoa. E isso é um caminho majestoso para o crescimento do jiu-jitsu feminino, né? Eu sentar aqui e falar de outras mulheres, de mulheres que abriram portas para as mulheres é importante. E a Letícia é essa referência que abre portas para muitas mulheres, assim como a Michele, e não tem como qualquer outra mulher falar dela de jiu-jitsu feminino e não falar da Letícia Ribeiro. É verdade. Não tem como ignorar. Né? E aí fico bem feliz de saber que ela gosta de a moral. Hoje. E, cara, é muito bacana isso, porque exatamente essa questão que você falou,
eu acho que a gente chegou até a comentar sobre isso, eu acho que final de semana passado, a pessoa que forma líder, né, dá essa autoconfiança. Eu acho que a pessoa que é capaz de, que tem essa visão, que tem essa humildade, que tem esse poder, isso eu acho que, como a gente está falando do jiu-jitsu feminino, a gente falou, né, de uma líder referência também, que é a Letícia. Eu acho que é exatamente isso. A gente está falando de professores, instrutores, né? Como é que isso é formado? É exatamente a humildade de poder identificar o líder, de poder buscar... Empoderar esse outro ser humano, né? Mostrar pra ele Hoje a nossa escola Gracie Barra Curitiba já formou 9 mulheres faixas pretas. As Isso aí 9 é mulheres muito legal, faixas cara. pretas estão exercendo a prática e ensinando jiu-jitsu. Olha isso. Então eu tenho professoras dentro de projetos sociais, eu tenho professoras dando aula na nossa, tem 3 faixas pretas CLT na nossa escola, maneiro. dando aula no misto, no kids, no feminino, que isso também era um tabu, mulher só servia para dar aula no kids. Isso não acontece mais, as mulheres estão aí dando aula à frente de várias turmas dentro do jiu-jitsu. Então, assim, isso eu acredito que é um trabalho que vai transformar o mundo do jiu-jitsu a longo prazo, né? As escolas formando mais mulheres para trabalhar com o jiu-jitsu. Como a gente falou, eu acho que o público, ele precisa se profissionalizar e abrir a cabeça exatamente para isso e ter essa visão de buscar o melhor. Às vezes, essa aluna, esse instrutor, essa aluna que quer se tornar instrutora, tá ali querendo mostrar isso, querendo esse incentivo, né, do professor. Pô, começa O GBF Camp fez isso muito bem, assim, porque foi o evento, né? Foi o maior evento feminino de jiu-jitsu que já aconteceu na história. Foram 320 mulheres durante 3 dias no tatame. E com certeza essas mulheres voltaram para casa, muitas com desejo de se tornar professoras de jiu-jitsu. Então olha a importância de você apresentar para o mundo o trabalho que está acontecendo nas escolas e mostrar para outras mulheres que elas podem não só praticar jiu-jitsu, como viver jiu-jitsu, ensinar jiu-jitsu também, né? Já foi-se o tempo que não. E óbvio, tu perguntou, uma hora tu perguntou se estava rápido esse processo ou não. Cara, demorou 30 anos para começar a andar, mas agora o Rodrigo fala como é, amor? Progressão geométrica. Agora a parada só... Você viu ele? Ele é enciclopédia. É minha enciclopédia. Projeção geográfica. É isso aí que vai acontecer com o jiu-jitsu feminino. Isso daí que você tá falando é bacana, porque esse professor, essa professora, instrutora, tá esperando às vezes essa oportunidade. Né? Esse olhar, né? Esse olhar. E se não tiver, você falou um ponto muito importante, que eu acho que estão começando a utilizar, o cara que tem uma visão do profissionalismo do negócio, que não é academia, é escola. Academia você faz você copia o exercício, vai ali e faz. Não, é uma escola. Você ensina. Isso é importante. Sim, né? Nós trabalhamos com uma escola. Uma escola. Então, uma escola vai te dar isso, porque você vai ter, de fato, um líder, um professor que vai ser o identificador ali de te colocar no ponto certo e te dar essa... cara, não é difícil ver, né? Rapidinho, você já vê o faixa azul que gosta de estar ali, já pede para ajudar na aula do Kids, né? A pessoa tem esse... Já direcionar ali. Nossa, demais. É isso, cheio de proatividade, né? Buscar... fazer validar essa proatividade. O cara sabe já treinar tá ali, com todo mundo, sabe né? Treinar, dá o confere quando tem que dar o confere, mas sabe aí. treinar soltinho, porque precisa treinar com esse aluno que chega, né? Também Exatamente. identificar, às vezes, a pessoa tímida, introvertida, que ela também tem potencial e trabalhar o potencial dela também. Isso, então, acho Cara, que eu tenho uma professora chamada Gabina. Ela é essa pessoa, tá? Ela chegou ali da Argentina, Pô, que maneiro. Legal. E hoje ela é a nossa gerente de tatame na Gracie Barra Curitiba. Ou seja, ela que coordena todas as aulas, ela dá o potencial dela ali, foi trabalhando e mostrando, cara, você pode. Uma pessoa incrível. Que maneiro. E o que eu falo, eu acho que a gente já falou bastante disso, né? Cara, você falou do GBF, uma coisa assim, né, que... Monstruosa. E
como você... Não foi uma coisa que aconteceu do nada, foi construída, né? Foi essa construção. Você diria, então, você falou da Letícia. Ela... Quando eu perguntei para ela sobre o camp, aí eu não lembro voltando nesse assunto, porque eu não lembro porque o camp dela era ela era referência no líder pro mundial. De camp feminino, era na minha opinião, ela sempre foi uma das referências em coach de atleta, né? Não, ela é isso tudo. E é fantástico, né, essa questão, porque eu, como professor, eu sempre... Cara, o ambiente da mulherada, ele é um ambiente mais competitivo do que o masculino. Você nota isso? Ou não? Pode ser uma besteira que esteja falando? Eu acho que é mais falado isso. Aham. De fato, não é vivido. Quando, por exemplo, eu tento de todas as formas sanar essa rivalidade dentro da nossa escola. Você administra ali. Mas é um fluxo constante, porque as pessoas estão chegando. Então, as que já estão lá já estão adaptadas e chegam novas mulheres que precisam entrar nesse processo. Algumas já chegam prontas, outras nem tanto. Sim. Mas eu percebo, a diferença é que a mulher verbaliza mais. Então, sempre quando se fala de rivalidade feminina, é porque a mulher é comunicativa pra caramba, cara. A mulher não gostou, ela já tá. E já falou pra amiguinho. E o homem fica puto com outro cara no tatame, vai embora e no outro dia vai treinar e valeu. Então, por quê? Porque ao mesmo tempo que o social construiu a mulher verbalizar tudo, construiu o homem calar tudo. E aí hoje a gente acha que o quê? Que só mulher não é amiga de mulher. Mas, na verdade, existem seres humanos que não são amigos de seres humanos. Sim. Mas nós lidamos também com as nossas próprias espécies, né? Sim. Então, o que acontece? Eu vou falar mais de quem tá no meu convívio, Sim, tá no próximo que é a ali. mulher. Sim. Né? E você vai falar mais do teu parceiro de treino. Então você entende o que eu quero dizer? Entendi. A matemática ela não é exata. Eu acho que existe rivalidade de Comportamento competição. diferente, mas resultados iguais. No mundo, o mundo é extremamente competitivo, seja ele feminino ou masculino. Sim. Mas a gente fala mais porque foi socialmente construído essa identidade e, inclusive, ela foi muito útil durante um período, né? Onde a mulher apanhava do marido e daí não contava pra ninguém, porque briga de marido e mulher, Não se mete ninguém a colher. mete a colher. Então, é dessa cultura que a gente tá falando. E é essa cultura que a gente desconstrói no tatame. Eu vou te dizer, a nossa turma feminina é mais unida do que qualquer grupo que você me mostrar. Eu acredito tanto na união do nosso grupo. Assim, os processos, elas abraçam umas às outras, elas acolhem. Por quê? Porque ali foi construído um ambiente saudável para mulheres. Para pessoas, a nossa escola é muito acolhedora. Mas também vai chegar gente lá que não vai dar certo. Sim. Que vai achar que, meu Deus, que é demais, que, entendeu? E aí que é ótimo também, porque fica quem se identifica. Exato. E vai embora para outro lugar achar o que é melhor. Sim. Essa é a grande questão, né? Eu vejo as pessoas têm uma grande dificuldade em achar lugares que eles fazem bem. Acolhe. E se mantêm em lugares ruins. Pelo amor de Deus, eu vou num restaurante ruim, faço uma refeição, não gosto, eu volto no restaurante? Não, óbvio que não. Por que a gente se mantém treinando numa escola de jiu-jitsu que eu não gosto? Exato. Né? Por que eu vou... Cara, eu até entendo um trabalho que durante um período é necessário você se manter, mas a gente precisa ocupar espaços e lugares que nos tragam paz de espírito, que nos tragam um sentimento de pertencimento, que nos tratem com respeito. Então, assim, isso tem que ser desenvolvido tanto no feminino quanto no masculino. Existe rivalidade? Claro que existe. Sim. Mas é quem não está desperto ainda. E eu acho que não é só a mulher que não está desperta. Também tem muito homem que não despertou Sim. para o senso de abundância que tem no mundo, né? A gente vive muita escassez. Sim. Né? Se o Buiú tá aqui, eu não posso fazer um podcast, porque o Buiú já fez. Sim. Quem que falou isso? Exatamente. Sabe? Verdade. Então as pessoas precisam virar a chave, eu acho, de espaços. É o que você falou, né? É acreditar mais nelas também, né? Porque tem esse ponto exatamente do... Eu acho que o cara pessoas fez e eu não vou criadas- fazer. Mas por quê? Às vezes o teu toque, o teu tom de conduzir é melhor do que o do outro, Cara, eu acho né? que tá Você todo se mundo conectou muito melhor. quebrado. O mundo tá muito louco. A gente tá muito quebrado.
E o mais importante vai ser quem se ligar que tem que se curar. Porque daí gente curada cura o mundo. Então, ou a gente começa a curar nossas próprias feridas e falhas para tentar ser um pouquinho melhor, ou sempre vai ser tudo muito bagunçado, muito dolorido, muito difícil. Né? A gente tem que transformar a dificuldade em desafio. Porque aí é diferente, né? A tua perspectiva para passar por ele. Sem dúvida. Na sua visão hoje, o que é uma... Eu acho que a gente já falou bastante sobre... O que é uma escola de jiu-jitsu perfeita para você? Se você tivesse aquele... A minha! Boa. 3/Curitiba. Cara, eu acho que não existe perfeição, né? Existe um trabalho constante em melhoria. Mas eu gosto muito do ambiente que a gente trabalha dentro da nossa escola, que é um ambiente familiar, acolhedor, que não ensina só habilidade técnica, mas que nem por isso não encascore os alunos. Eu falo muito isso para as minhas meninas. O meu desejo é que todas elas se tornem cascas grossas, porque isso vai ser positivo na vida delas fora do tatame. Então, eu acredito que uma escola de jiu-jitsu ideal, porque nada é perfeito, é uma escola onde respeitem as pessoas como elas são e que amplifiquem as qualidades dessas pessoas. Ajudem a trabalhar os desafios de cada uma, mas que tragam desenvolvimento das qualidades dessas pessoas, né? Porque é isso que é maravilhoso, você identificar uma pessoa, o que é positivo nela e conseguir desenvolver isso da melhor maneira. Né? Porque cada um vai ter uma qualidade e N defeitos, e a gente saber lidar com as duas coisas dos nossos alunos e deixar a vida deles um pouquinho melhor, eu acho que essa é a escola ideal. Fazer o jiu-jitsu ser além do tatame. Exato. Trabalhar os pilares, né? De você agregar e também de inclusão também, né? Para a pessoa ali se sentir bem naquele ambiente e agregar e estimular, né? Todas as situações positivas da pessoa e também para a vida dela. O jiu-jitsu é um esporte a longo prazo. Então, assim, no mínimo, para a pessoa pegar uma faixa preta, aí são 8 anos. Da maneira tradicional, né? Então, vamos pensar, se eu fizer da minha escola um lugar acolhedor, pelo menos eu vou ter 8 anos essa pessoa lá. Mas é óbvio que a gente quer muito mais, a gente quer que essa pessoa permeie nesse local durante muitos e muitos anos da sua vida e depois leve seus filhos e continua com a sua família. Então, você pode ter um aluno em potencial por 20 anos dentro da sua escola, você fazendo um trabalho de qualidade. E o que é um trabalho de qualidade? Entregando muito mais do que só jiu-jitsu, né? Exato. É isso mesmo. Não, perfeito. O que você falou exatamente de construção, né? Eu até utilizei essa questão de um aluno meu, que o cara é do mercado financeiro. Aí ele chegou, a gente falou sobre essas questões da pessoa. Eu quero mudar de faixa, Aí eu falei, cara, isso é uma construção, né? Você tem que se adaptar, tem várias etapas aonde você vai passando para que você tenha esse amadurecimento e para que você alcance o resultado que você almeja. Você é da área do investimento. O cara chega hoje para fazer um investimento com você. Você mostra para ele, tem o resultado de longo prazo. Você precisa fazer uma construção para que essa pessoa... Eu fiz uma analogia para ele, onde ele conseguiu entender e falou, não, claro, o investimento, né? Você botou o dinheiro aqui, amanhã tá aqui, entregou o resultado. Se fosse assim, ótimo, né? Mas você precisa de todo um planejamento, né? De uma construção, né? Você vai analisar qual é a sua meta, qual é o seu objetivo, quais são as suas dificuldades de manter essa meta. Então você precisa trazer isso para o jiu-jitsu. Traz o que você busca com os seus clientes para o jiu-jitsu, mas só que agora é você. Você está se investindo em você. Então traz essa analogia que você usa com os seus clientes para você. Qual é a sua meta entre curto prazo, longo prazo, né? Então, pega no curto prazo o que você pode resolver. Se você está de folga hoje, treinou de manhã, vai dar uma malhada à tarde, volta para fazer posição à noite. Você
dentro dos teus objetivos e as suas iniciativas, você está em busca de um resultado de curto prazo. Você tem um objetivo, né? Você tem um propósito, mas você vai ter um resultado satisfatório, seja ele físico, mental, na tua consciência corporal, seu bem-estar. Então, você tem que focar nisso no longo prazo. Você não vai ter de uma hora para outra. Assim como a faixa. A faixa é uma conquista. A faixa ali é um platô para que você tenha um amadurecimento e entender exatamente que isso leva tempo. E cada indivíduo tem o seu tempo, né? Tem o seu tempo de amadurecer. Aí a gente estava falando exatamente sobre isso. Então pegou esse ponto e aí depois de anos ele, pô, interessante que você falou, cara. E depois ele veio falar comigo e falou, pô, tu não sabe, cara. Fui para uma nova área e, pô, todo mundo tá perguntando, pô, meu irmão, aí, tu pegou a intimidade com o chefe rápido, não sei o quê. Pô, o meu patrão treina jiu-jitsu, então, pô, meu relacionamento com ele entende. Eu cheguei de uma hora para outra, já tenho um relacionamento. Eu falei, tá vendo? É aquele investimento que você fez lá no passado, aí, ó. Te dando retorno na sua vida, né? Além do tatame, como a gente tá falando, né? Fora aqui, e na tua qualidade de vida. Então, cara, olha isso. Aí agora, meu irmão, você mostra para os teus amigos o que você está fazendo, o que você fez para você ter esse relacionamento com seu chefe, que nenhum deles conseguiram ter. Aí ele, caraca, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, tá vendo? Então, ó, seu investimento valeu a pena. O jiu-jitsu ele é uma ferramenta, né? Sim. Mas ela precisa ser manuseada. Então, exato. o condutor dessa ferramenta é o principal, né? A energia que eu vou colocar nessa escolha é que vai me dizer também o que eu vou ter ou não ter, né? Sim. E lá no final das contas é ser, né? Ser um faixa preta, não ter uma faixa preta. Porque igual a gente falou, jiu-jitsu não aceita desaforo, né? Não aceita. Então você pode até se enganar, mas você não consegue enganar as pessoas no tatame. Exatamente. E isso que você falou é exatamente, seja treinando, seja dando aula. A gente tá falando sobre questão de dar aula. Aí a gente, muita gente tem a dificuldade de ir para fora, mas o próprio estrangeiro, às vezes, ele treina, ele consome o jiu-jitsu e ele percebe a vontade que o cara o professor, às vezes o cara não fala inglês, de passar aquela informação para ele, ele fala, caraca, olha, eles percebem isso, eles têm essa percepção. Eu não falo inglês, né? Eu já dei seminário nos Estados Unidos, na Europa, na África do Sul. Por quê? Porque a nossa comunicação corporal ela é tão importante quanto a comunicação verbal. E a nossa disposição é mais ainda. E eu percebo que acabou virando até, a minha filha apontou isso, falou, mãe, parece que o seminário fica até mais legal, porque eles veem você se esforçando e a galera lá fora valoriza muito o trabalho de gente esforçada. Então, assim, o seminário acabou que vira um show mesmo, porque eles veem o esforço, a gente se comunica, jiu-jitsu também é universal, então acaba se tornando mais fácil de ensinar, mas ficou uma coisa... diferente daqui, onde tudo vira chacota. Se você fala errado, as pessoas fazem piadas de você. Né? Isso é muito louco, tá? Porque eu vejo as pessoas têm vergonha de tentar aprender aqui e virar piada. Nos Estados Unidos, todas as vezes que eu tentei falar inglês, eu fui aplaudida e fui tratada com muito respeito pelo meu empenho em tentar. Então, eu acho que tem muito disso também, né? Você se colocar nessa disposição de passar vergonha ou não, para você desenvolver o que você precisa desenvolver. E repare também, né? Nunca vai rir de você uma pessoa que está construindo e que também está fazendo diferença. Ela vai entender porque ela já ficou naquela posição, exatamente. Então, normalmente, né, quem ri de você é porque nem está fazendo nada, né? Exato. É o valor, né? Aqui a gente não dá o valor, né? O empenho, infelizmente, né? não. Não dá. Aqui tudo tem um chorinho, né? Eu falo que eu acho um desrespeito a gente pechinchar a mão de obra. Você não vai me ver fazendo isso, e não é só do profissional do jiu-jitsu, é de qualquer profissional, né? Todo tempo
ele precisa ser remunerado e precisa ser precioso, né? Tudo que você não consegue fazer em larga escala, precisa ser muito valorizado, né? A minha manicure, a pessoa que cuida do meu cabelo, a pessoa que cuida da minha casa, essas pessoas, elas estão botando, é vida, né? O que é a moeda do tempo? É vida. É vida. E aí você vai ficar pechinchando a vida do outro. Exato. Então, assim como pechinchar a aula de jiu-jitsu, eu acho desrespeitoso e fala muito mais do outro do que do profissional, né? Uma vez eu aumentei o valor da unha da minha manicure no meu grupo de jiu-jitsu, que a maioria das clientes dela, ela treina jiu-jitsu, e a maioria das clientes da minha manicure são do jiu-jitsu. Aí ela morria de vergonha de ajustar. E aí eu catei o celular dela e eu falei, a professora Nica aqui avisando que a manicure da Bia subiu R$5 a mão, R$5 o pé. Ela morreu de vergonha. Eu falei assim, você vai subir, fiz um cálculo de padeiro com ela. Ó, se tantas pessoas desistirem, porque ela ficou muito preocupada. Falei, tantas pessoas desistirem, você ainda vai trabalhar menos, vai continuar ganhando o mesmo. Com o reajuste, porque você merece mais. Eu chego na casa dela, que eu faço unha na casa dela. Ela tem a aguinha, ela tem o café, ela usa o melhor esmalte. Eu não vou valorizar isso? O valor dela tá feito lá há 3 anos. Eu falei, tu tá brincando, tem inflação, tem... Ninguém explicou isso pra ela. Eu falei, não, vamos ver uma matemática aqui. Você pode cobrar mais. E eu subi. Aí subi no grupo. No grupo todo, minhas alunas são maravilhosas, ok? E aí depois eu falei, agora você vai mandar uma cliente por cliente avisando que no próximo mês é esse valor. Que daí você dá um tempinho para elas se programarem. Mas é isso, você tem que valorizar o trabalho do outro, senão... Exatamente. Eu também sou dessa linha do tipo, eu sou contra você pedir desconto. Você apenas diz não. Se o profissional, né, dentro da margem dele, quiser te dar o desconto, é da parte dele. Agora você... barganhado, tipo, você cobra 1.000, não, mas acho que 500, cara. Eu vou comprar um carro, tu vai ver eu chorando. Porra. Mas tu entende a diferença? Agora o encanador vai lá na minha casa, eu não vou chorar. Sim. Cara, acho que é desrespeitoso. E depois a gente... afrontoso. E a gente tem mania de fazer isso e daí te reclamar que não valorizam o nosso. Exato. Peraí, cara, então por que o teu é de ouro? Entende? Então, assim, né? Faça o que você quer, faça pro outro o que você quer para si mesmo, Exatamente, é por aí. Mas isso é, como a gente falou da parte estrangeira, né? Do pessoal, do estrangeiro, eu acho que isso é cultural, né? Porque exatamente como você falou da manicure, ela tem medo exatamente de aumentar o valor dela, de perder exatamente dessa questão que a gente falou do cara que não sabe falar inglês, que está ali se esforçando, é o valor ao esforço do próximo, né? Então eu acho que por isso que a pessoa às vezes, embora não tenha toda essa informação de inflação, exatamente eu acho que é por essas questões culturais também. Eu vou aumentar aqui, eu vou fazer, né? Vou dar um reajuste, mas poxa, eu posso perder. A gente vive no Brasil uma realidade onde o tempo todo as pessoas estão diminuindo o seu trabalho, seja ele qual for, seja ele a fisioterapia, o jiu-jitsu, a manicure, né? Então, as pessoas querem precificar o seu trabalho e em vez de valorizar o seu trabalho, né? E acaba que vira um círculo vicioso, porque acontece comigo, acontece com a vizinha, acontece... E a gente reproduz isso, então... Partindo do princípio que eu consigo mudar o que cabe a mim, quando eu mudo esse comportamento, talvez eu mostre às pessoas um caminho, como elas também deveriam fazer, né? Sim. Isso ajuda muito exatamente no crescimento do cara que está começando a empreender também, né? Que está começando ali, às vezes que não tem nenhuma... O cara tá iniciando no jiu-jitsu, tá começando a ser um instrutor, quer se tornar um professor, quer ser dono de uma academia e não tem todo esse... A questão do social é muito importante, né? Eu falo muito sobre a questão da profissionalização dos professores, por conta de qualidade de vida do profissional do jiu-jitsu, para o cara poder ter um plano de saúde, para a esposa dele poder ter um plano de saúde, para a filha poder ir para uma escola boa. Mas a gente consegue fazer as duas coisas. Você consegue remunerar bem esse profissional quando o jiu-jitsu é valorizado e ao mesmo tempo você abre bolsa para a pessoa que não tem condição de treinar na sua escola, ela vai limpar o tatame então lá 2 vezes por semana. Você pode auxiliar aqui 2 vezes por semana na aula Kids. Então assim, eu acho que você consegue entregar
e atender todas as demandas. Na nossa escola, a gente tem um grupo de apoio que faz rodízio na limpeza da escola. Então, a escola é limpa 7 vezes do dia para eu poder proporcionar esse número de bolsas para as pessoas que não têm condição de pagar. Isso, uhum. E dentro desse mesmo propósito, existem pessoas que treinam como bolsistas porque dão aulas em outros projetos sociais. Oh, que então, legal. olha como você consegue girar o fluxo. Então, eu tenho o aluno pagante, eu tenho o profissional que treina lá de bolsa, porque dá aula em projeto social, e eu tenho o bolsista que ajuda a limpar a escola e manter a manutenção da escola, e também é bolsista. Então, você consegue atender todas as demandas, partindo do ponto que você entrega qualidade de ensino e recebe uma mensalidade justa por isso. Sim. Exato. Esse é o sistema. É. Aí você está atendendo o todo. Tudo. É. E isso faz parte da cultura da arte marcial como um todo. Perfeito. Isso aí, antes que o pessoal fale, tá abusando. Não, cara, isso faz parte da cultura porque os alunos, né, eles cuidam do espaço. Para eles terem essa cultura, essa educação de responsabilidade também. Perfeito. Né? Isso aí E, de novo, água demais mata a planta. Olha como é ruim. A pessoa vai lá, você dá uma bolsa porque ele é atleta. Sim. Aí amanhã ele muda de equipe porque a outra equipe prometeu farinha com mandioca. E aí você fica com raiva dele, ele fica com raiva de você. Agora não. O cara quer bolsa porque ele não tem condição. Você dá bolsa em troca Exatamente. de uma troca de função serviço. que ele faz. É uma troca, ele vai embora, tu não me deve nada, irmão, eu não te Exatamente. devo nada, e valeu. Então, assim, Exatamente. você pode, não deixa de, você está ensinando a pescar, né? Você Exato. tudo tem um custo. Então, você está compartilhando esse custo comigo, né? Você está me ajudando e eu estou te ajudando. Se não E tem a o capital, você tem e serviço. amanhã, e amanhã não der certo, ninguém está devendo isso. nada para ninguém. Exatamente. Sabe? Então, é digno isso, né? Sim. Pô, o trabalho, né? Trabalhar dignifica. Então, assim, Exatamente. eu nem quero nada de graça, eu quero fazer por onde. Então, quero andar com pessoas que estejam lá, que queiram o mesmo propósito também. Exatamente. Isso aí a galera não. É difícil você pegar. Às vezes as pessoas, como a gente estava falando, elas têm dificuldade, às vezes, de aceitar sua ajuda, porque não tem essa visão, né? E como você falou. E sabe o que é mais louco aqui no Brasil? Todo mundo aqui está disposto a ir para os Estados Unidos, lavar louça e limpar chão. E aí, aqui no Brasil, é ofensivo isso. Eu fico chocada. Sim. Cara, a pessoa, assim, meu top 3 de pessoa mais importante na minha vida é a pessoa que está comigo cuidando da meu lar há 17 anos. É uma das pessoas mais importantes da minha vida. É a única que manda em mim. Desculpa. Mas a tia Rê manda em mim. A realidade bateu agora forte. Na verdade, ela manda nele e ela manda na Maria Rafa. Ela manda em todo mundo. Maria. E Bota você a acha que ordem. em algum momento ela acha que ela não é digna? Você tá louco. É a pessoa mais digna da minha vida. Sim. Que me cuida, entendeu? Então, Sim. assim, só que daí lá nos Estados Unidos as pessoas vão fazer a mesma coisa aí não tem problema. Tipo, muda o senso de humildade territorial. Talvez por uma vergonha social também, né, dela, porque vai De ter novo, os amigos. o brasileiro. Exatamente. O brasileiro tá tirando sarro. Sim. Lá nos Estados Unidos e ninguém tira sarro de quem tá trabalhando. Exatamente. Mas, e daí, cara, e aonde você quer estar daí? Aonde você quer andar? Aonde tiram sarro de quem tá trabalhando ou onde almejam ali. bandido? Exato. Né? A gente tá vivendo numa terra onde o bandido é famoso. É verdade. E outras coisas mais. Trocando. Nem me fala. Cara, mas é surreal, entendeu? Tão invertendo uma os valores, né? é uma distorção de valores imensa. Então, assim, eu não posso limpar um tatame porque é vergonhoso, mas aí eu posso Sim. Não, é verdade. passar o outro para trás, entendeu? Complicado. Qual a sua dica que você pode dar hoje como professora, como líder, toda essa bagagem aí que a gente veio falando ao longo, né, dessa resenha, para aluna que está começando, para aluna que pegou a faixa marrom, ou para aluna que pegou a faixa preta, não sabe o que quer da vida, eu quero competir, eu quero dar aula, aquela que quer começar, que está começando o jiu-jitsu. Qual é a dica nessas três
vertentes, assim, Eu acho que perseverar, né, é você entender que isso não é para um mês, um ano, e sim trazer o jiu-jitsu como estilo de vida e principalmente a autorresponsabilidade, entender que independente se você é faixa branca ou preta, você está sendo influência e sendo influenciado de outras pessoas dentro do tatame. E que isso te traz uma responsabilidade em cima dos seus comportamentos. Então, tratar as pessoas como eu gostaria. Sabe, todas aquelas queixas que vêm, toda aquela demanda que vem, eu elimino elas, partindo de mim. E aí eu deixo ver o ambiente como ele se estabiliza. Então, a partir do momento que eu trago para mim as responsabilidades de construir um ambiente melhor, mais acolhedor dentro do tatame que eu frequento, muda tudo. Porque tá comigo essa conta. E tá mesmo, né? Não é só responsabilidade do professor fazer a escola um ambiente seguro. É responsabilidade de todo o aluno. Então, para essas mulheres que estão chegando e para as que estão há mais tempo, é autorresponsabilidade. Não queixar-se do outro, fazer por si. Eu te ensino como eu quero ser tratada, te tratando bem. Exatamente. Verdade. É aquela frase, né? Respeita você respeitado. É o básico da vida, né, cara? Bruno, tem alguma coisa que você queira perguntar para a nossa Black Belt? Cara, não, apenas eu não te conhecia pessoalmente, né? E vi realmente você tem uma personalidade muito forte, entendeu? E não é, não por esse lado. Mas precisamos ser também um pouquinho loucos, né? E acho que não é à toa que você hoje é uma das personagens assim do jiu-jitsu assim feminino mais forte que a gente tem. Né? E o seu trabalho ele é muito bonito, entendeu? Porque realmente você consegue agregar, né, aquele perfil que a gente busca, que não conhece o jiu-jitsu, e você consegue permanecer essa pessoa e assim ela se transformar e mudar e ser o que todo mundo espera, né, de uma mulher faixa preta, né? Que ela consegue ali ser uma pessoa forte e uma pessoa digna de representar um símbolo que é tão importante em qualquer tipo de arte marcial e na sociedade também, entendeu? E agradecer. Obrigada. Cara, eu sou muito abençoada porque eu amo muito esse processo, essa vivência com as minhas meninas. E, cara, eu convivo com mulheres incríveis, assim, que me melhoram, sabe? Que ajudam eu a manter meu réu primário. Muito bom. Que me ajudam a ser uma pessoa mais calma, mais pacífica, mais amorosa. Elas me ensinam muito sobre o amor. Então, assim, eu só devolvo. Eu falo que eu tento devolver tudo. Então, eu acho que talvez por isso que funcione tão bem. A gente tem uma troca muito justa. Sim. Eu queria agradecer o convite. Eu agradeço, foi ótimo. E a gente que agradece aqui, poxa, por você doar um pouco do seu tempo aí, do seu conhecimento com a gente, essa experiência é sempre válida, principalmente para a galera que está chegando, está acompanhando o nosso trabalho aqui no canal, então é sempre válido. Obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço. Por favor, vão lá em Curitiba visitar a gente. Vai ser um prazer. Tô devendo, hein, Pipolho? Tô devendo, hein? Tô em dívida, verdade. Obrigado. Obrigada. Valeu, cara. Valeu.